Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Novamente nós estamos aqui no nosso CM Podcast para falar de assuntos importantíssimos para o seu dia a dia. E hoje não é diferente. E olha, hoje a presença é de uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, mas como eu estou na região do ABC há muitos anos, minha família está aqui há muitos anos, eu participo de tudo, de toda a política local e conheço muita gente. E esse nome que veio aqui hoje é um dos nomes mais fortes e respeitados no jornalismo regional. Eu posso dizer para você que não só no jornalismo regional, mas sim em toda a comunicação como um todo. As pessoas, quando falavam desse nome, falavam assim: olha, ali é seriedade, ali realmente representa o que acontece de fato. Se a informação vem do blog, do jornal ou dele, a informação é verdadeira e pode confirmar, vai acontecer se ele falou que vai acontecer. Eu estou falando de um dos maiores jornalistas do Brasil, Gustavo Baena, que é hoje o CEO do blog do Baena. Você já deve ter visto o blog do Baena em algum lugar e com certeza deve ter lido uma matéria e se impressionado com a realidade, com o brilhantismo e com o profissionalismo do Gustavo. Gustavo, muito obrigado pela sua presença hoje. Como eu te disse aqui antes nos bastidores, foi imensamente um prazer tê-lo aqui. Sempre ouvi falar muito de você e hoje estou tendo a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado por ter aceito esse convite de bater esse papo com a gente. Ilmar, obrigado a você pelo convite, a toda a sua equipe aqui do CM Podcast. Primeiramente, agradeço pelas palavras, tá? Fiquei muito feliz não só com o convite, mas também em conhecê-lo, não é? Também todo o teu profissionalismo nessa área do direito. Estamos aqui, então, para falar sobre esse cenário da comunicação, não só local, mas a região do ABC, agora o nosso trabalho também chegando à Grande São Paulo, a Baixada Santista, por meio do blog do Baena, e estou aqui à disposição para responder os seus questionamentos e também da tua audiência. Gustavo, é imensamente importante a gente começar falando um pouco da sua história na comunicação, né? Se você entrar no blog do Baena, você vê lá que tem páginas de tanta história, de informação, de tantos locais bacanas que você passou. Como é que começou a sua vida na comunicação? Fala pra gente, a gente gostaria muito de saber. Ilmar, eu sempre, assim, desde muito novinho, sabe, 10, 11 anos, eu já sabia que essa era a área que eu queria, né? Eu queria estar na área de comunicação, não necessariamente no jornalismo, mas eu queria comunicar de alguma forma. Aí, aquela coisa de teste vocacional, né? Eu fiz e o meu não foi a área que colocou ali. O meu teste deu psicologia, que é uma área que eu gosto muito também, essa coisa da mente humana, esse foco na saúde. Inclusive vou esse ano iniciar meu curso de psicologia. Que legal. Resolvi fazer uma nova graduação. Mas aí, psicologia, jornalismo e artes cênicas. Eu já experimentei artes cênicas, também sou ator, embora não seja algo que eu fique falando, porque não foi uma carreira que, embora eu tenha me formado também, não foi uma carreira que eu escolhi exercer, não foi uma profissão que eu escolhi exercer, mas sou ator, sou jornalista e resolvi buscar o jornalismo como foco. E, curiosamente, eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai com 12 anos, e a minha mãe sempre falava: é isso mesmo que você quer? Você quer seguir no jornalismo? Para ela também era uma coisa muito distante, ela não conhecia. Você não quer fazer uma outra coisa, odontologia? Não, essa área não é para mim, né? Eu sou de humanas completamente. E fui pro jornalismo e foi muito curioso. Eu até brincava, falava: olha, nem que eu vá focar na comunicação regional. Eu sempre também tive muito essa visão. Nem que eu faça jornalismo para trabalhar aqui, para divulgar a minha rua, o meu bairro, mas eu quero fazer jornalismo. E no meu primeiro dia de faculdade, exatamente no primeiro dia, eu fui para a faculdade de manhã, à tarde eu bati na porta da extinta TV São Caetano, que depois várias vieram, mas a primeira mesmo, a TV São Caetano oficial, original, ela é ali dos anos 80 e ficava na Rua Tocantins, em São Caetano. Bati ali na porta, fui conversar com um dos diretores da emissora na época e falei: olha, é o seguinte, eu tô começando hoje meu curso de jornalismo e eu queria um trabalho. Eu lembro que eu levei 2 projetos de programa e assim, sem nem imaginar como funcionava, né? Aí ele me disse: olha, eu não tenho nada para iniciar um projeto, iniciar um programa aqui, não há grade para isso,
mas a gente já tem um projeto em andamento que tá precisando de um repórter. Você toparia? Tipo, primeiro dia de faculdade. Primeiro dia. Saiu de manhã. Olha, eu topo. E aí começou. Aí eu comecei como repórter de um programa que falava somente sobre... E pra mim, assim, uma área completamente distante, né? Eu não entendia nada daquilo. Era um programa que falava sobre computação. Essa área da tecnologia, da informática, que estava, vamos dizer assim, engatinhando. Era novidade para muita gente. E eu comecei ali como repórter desse programa, que chamava Computer Show. E depois eu fui apresentador desse programa. E aí deslanchou, né? Aí eu, né, na mesma emissora, eu fui apresentador de telejornal, fui editor... várias funções ali, fui vivenciando na prática o jornalismo e dali fui para outros veículos, mas foi o meu início e já no jornalismo não teve jeito. Aí eu tive a certeza mesmo que era o que queria. O que eu queria, não só era o que eu queria, mas é a minha carreira, né? É o meu dom. Eu acho que as pessoas têm um dom, né, na vida. Sim, Eu acho que o meu dom tá no jornalismo. Aí se encontrou, né? Me encontrei, literalmente. Aí olhou e falou, olha, é isso, eu acho que eu faço bem. É isso que eu quero, né? Nem é questão, né? Eu nem tinha essa dimensão. Eu acho que eu faço bem. Mas assim, é o que eu gosto de fato de fazer. E aí fui. E fluiu e foi. Isso. Depois da TV São Caetano, você aí eu fui pro Diário do Grande ABC. Passou pelo Diário. Aí o Diário do Grande ABC, na época que o Diário tinha uma repercussão gigantesca, né? A gente falando aí das transformações também da comunicação, a mídia impressa era de fato muito forte, muito poderosa ainda. E o Diário, não que não seja hoje, mas assim, uma grande força da região das 7 cidades, maior jornal regional do país. Aí fui pro Diário para ser repórter de economia. Nossa, que legal. Sai de tecnologia, economia. Aí fui como repórter de economia no Diário. Não sendo, na época, o que eu mais queria, né? O que eu mais desejava no jornalismo. Eu tinha um foco no jornalismo de entretenimento, no jornalismo cultural. Isso mudou com o tempo, mas eu queria muito ir para essa área. Existia o caderno de cultura, o caderno de televisão. E aí eu manifestei ali que era o que eu queria, embora um dos meus editores falasse, olha, eu sei que é o que você quer, mas... Você pode não acreditar, mas você tá fazendo bem economia. E eu, não é o que eu gosto, né? Você tá fazendo bem, você tá escrevendo bem sobre economia, é uma área que você deveria explorar. Mas eu falei, não, eu quero ir pro caderno cultural. E aí, quando pintou a vaga, ele falou, com dor no coração, vou te tirar de economia e vou te liberar. Aí no Diário eu fiz economia, fiz política, fiz o caderno cultural, o caderno de turismo, o suplemento de televisão, que era aquela época que o jornal vinha com vários cadernos, né? Suplemento de imóveis, de automóveis, de informática. Então, assim, eu acabei passando por várias áreas ali, né? E uma coisa legal, né, Baiana, então, do jornalismo, a gente vai entrar também um pouco mais nessa história, mas é que você é obrigado a se identificar, estudar e se aprimorar em várias situações diferentes, porque o jornalista, às vezes, olha, você vai fazer economia. Ah, meu Jesus, mas eu não sei nada de economia. Não sabia nada, literalmente. E agora eu tenho que me aprofundar e entender isso. No jornalismo tem disso, né? Você ter a obrigação de, olha, você hoje vai para tal lugar, você vai fazer tal reportagem, você vai ter que entender tal assunto. Como que é essa dinâmica na cabeça do jornalista? Ter que saber de tudo um pouco e muitas vezes de alguma coisa. Eu sempre gostei muito disso e na verdade, até o que eu ia te falar, eu quis muito enveredar para o jornalismo cultural e para essa área de televisão, mas depois isso começou a me incomodar um pouco, porque me incomodava que as pessoas me vissem como um jornalista segmentado. Eu só falo disso, parecia que eu só sabia falar daquilo, entendeu? E eu sempre gostei, eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei de estar por dentro de vários assuntos, mesmo que não seja algo que eu goste ou que eu domine. Então, por exemplo, eu não sou muito da área de esporte, não de praticar, não é algo que... cobertura de futebol... Mas eu já tive que fazer, por exemplo, eu lembro lá no próprio Diário, nos plantões de fim de semana, não importa se você é da editoria de política, se você é da editoria de cidades, você tá num plantão, o que acontecer você vai ter que cobrir, então seja um jogo de vôlei, um jogo de futebol. Então eu olhava pra cara do editor e ele falava pra mim, não, pensa no seguinte, você tá num caderno de variedades, num caderno de televisão, de uma certa maneira... Nós dois lidamos com um show, um espetáculo, porque o Caderno de Esporte não deixa de ser um espetáculo, claro. É aquela coisa que está no imaginário das pessoas, sim. Assim como uma peça de teatro, uma novela, a vida do artista.
Então a gente lida com as mesmas coisas. Claro, você vai ter que aprender algumas regras ali, mas vai funcionar. Uhum. Então eu acho que é muito importante essa versatilidade. E ao longo da minha trajetória no jornalismo, eu acho que eu sempre busquei isso, essa versatilidade. E eu acho que hoje, mais do que nunca, o jornalista tem que estar preparado para todas as frentes. Porque o jornalista, hoje, e ainda mais quando você não é, que nem como você me apresentou aqui, que é o CEO do blog do Baena, hoje é meu. Eu posso também decidir o que eu quero ou não quero, cobrir onde eu quero ou não quero estar. Sim. Mas em vários momentos da sua carreira, não. Você tá na rua ali como repórter, você tem que ir onde te pautam. Então, assim, você pode estar hoje de manhã no gabinete da presidência da República e à noite você está cobrindo uma enchente numa comunidade. Então, Entendi. assim, você está dialogando de A a E e você tem que ter a mesma fluência, você tem que ser a mesma pessoa e você tem que ter a capacidade de se inserir em todos os mundos, que interessante. Assim, quem não tá dentro do jornalismo, eu, por exemplo, não tenho conhecimento como funciona um editorial, né? Toda a dinâmica. Acho que talvez não saiba disso. A gente, né, olha pra isso, né, Gustavo, e fala assim, nossa, eu vi o repórter de manhã em tal lugar e depois eu vi ele de novo na enchente. Esse dinamismo que o jornalista tem que ter no começo da carreira, principalmente quem tá pensando em fazer jornalismo. Para que funciona dentro de um jornal? Quem escolhe? Fala assim, ó, esse jornalista aqui tem um perfil melhor pra fazer esse tipo de situação? Ou não, tipo, entrou, amigão, hoje sobrou pra você, corre pra lá e vai. Tem esse questão do perfil ou não? Isso não é conversado, ou seja, o editor, o diretor não fala, não, vamos usar o Baena pra isso, fulano pra aquilo. Não tem isso no jornal? Ou não tinha, né? Hoje em dia mudou. Como é que funciona isso no jornal? Não, em geral, não existe, tá? O cara chega ali na redação, vamos pensar, independentemente de mídia, né? A mídia televisiva, a mídia impressa, o cara chegou ali como um repórter, existe todo o time ali, o chefe de reportagem, o editor, o pauteiro, eles vão colocar a cobertura na mesa ali, ó, vamos cobrir isso. Pode ser que eles entendam, claro, conforme você vai demonstrando o teu trabalho, eles vão entendendo que você tem um perfil mais ligado, olha, o repórter vai fazer melhor esse tipo de cobertura do que esse, né? Do que o outro repórter. Mas quando você chega, é muito difícil. Então, assim, você vai pro que te colocar. É o clínico, né? Geral, ó, e vai. Quem que tá sobrando aí? Ó, quem tá disponível quem não tem pauta? Você vai cobrir isso. E, claro, com o tempo você vai desenvolvendo isso. Você vai trazendo ideias até de assuntos. Aí você não se limita só a ser o cara que executa. Olha, você vai conversar com a tua equipe, sugerir temas, sugerir assuntos, sugerir pautas, e dali você pode caminhar para áreas que você mais se identifica. Mas no começo isso é muito difícil. E como eu falei, com o tempo, a própria direção ali vai verificar, olha, tem um perfil mais assim, mais assado. Eu lembro uma ocasião, eu estava na Band na época, e a Marlene Matos, ela foi pro SBT e eu trabalhei com ela na Band, e aí ela me chamou para um projeto lá, que eles queriam alguém lá no SBT, alguém que transitasse tanto para um jornalismo mais factual, mais formal, mais sério, como para um jornalismo mais de entretenimento, mais descolado. Então, assim, é o que eu te falei, se você imprime isso com o tempo, acho que as pessoas enxergam uma marca em você. E ela me ligou e falou, eu acho que você faz isso bem, você não é tão aquele cara tão sisudo, quando precisa mas também sabe... Consegue dialogar bem no entretenimento. E como foi trabalhar com a Marlene? Só para esse abraço geral. Então, eu trabalhei com ela na Band, num período que ela esteve lá, inclusive, como diretora de programação, diretora artística da emissora, e depois essa passagem no SBT, que foi muito rápida, né? Eu fui para um trabalho pré-definido com ela ali no SBT, que era ela dirigia o programa do Netinho de Paula, e o Netinho, ele na época também estava voltado à política, ele se afastou, e eu fui para fazer algumas matérias que seriam exibidas no programa dele durante aquele período. A Marlene, a gente tinha aquela imagem da linha dura. Essa imagem inclusive hoje, né? Esses documentários sobre a Xuxa. A Marlene me surpreendeu muito. Quando eu a conheci, sabe? A Marlene Matos chamou na sala. Eu falei, nossa, que medo, né? Então você já espera. Eu cheguei lá esperando um esporro, já cheguei lá esperando. Foi completamente diferente. Eu achei muito curioso ela, igual
a gente aqui, ela sentei na mesa e ela me pediu, olha, o que você acha disso? Que opinião você daria sobre o projeto? Eu tô chegando aqui agora, eu quero te ouvir. Eu achei ela completamente... diferente do que formavam dela. Para mim, foi a minha experiência. Claro, outras podem ter tido outro tipo de experiência com ela. Comigo foi completamente... ela foi uma pessoa muito acolhedora. Ela não foi uma pessoa autoritária, ela foi uma pessoa que, pelo contrário, estava disposta a ouvir, aceitar sugestões. E foi um trabalho bem bacana, fluiu muito bem com ela. Nunca tive qualquer problema com ela. E é bem isso, né, Gustavo? As pessoas têm essa mania de nos rotular, né? Por fulano falou e cria-se uma imagem. Mas nós, como seres humanos, nós passamos por fases na vida e por situações que você me enxerga de um jeito, fulano já me enxerga de outro, porque às vezes você me pegou num dia melhor, outro num dia ruim, e aí vai rotulando cada um da sua forma, né? E a Marlene Matos, ela tem esse perfil que, até por causa realmente desses documentários, a história que a Xuxa contava, tudo isso, que ela seria uma pessoa assim, extremamente brava, que chegava batendo na mesa, autoritária, que tinha que ser do jeito dela e tudo mais. E agora a gente percebe que quem teve um contato direto com ela tá falando que não. Comigo não foi. Né, que foi totalmente diferente, né? Então, assim, muito pelo contrário. E, claro que eu não vou falar aqui, mas eu já tive experiências traumáticas com pessoas que muita gente vê como super simpáticas. Ai, gente, eu vou nos bastidores e eu vou perguntar. E a pessoa, no fundo, não era nada daquilo, né? Muito assim... inclusive pessoas que hoje respondem, tá indo pra tua área por assédio moral, hoje também tá muito em alta esse tipo de coisa, que antigamente as pessoas não entendiam, né? Fulano é assim, não é assim mesmo. É genioso, né? Não, bipolar. Não, ele tá praticando assédio, ele tá então, cometendo um ato. Eu vivenciei em programas, Gustavo, assim, no começo, né, da minha vida, que comecei a enveredar querendo participar de televisão, querendo participar de entrevistas, e aí, né, amiga em comum, a Mara, e outras pessoas, não, vou te indicar aqui, vou te indicar ali, e eu comecei, né, a falar, e eu acho que falava de um jeito que agradava, não tão juridiquês, todo mundo compreendia e tal. E realmente foi o que você falou, pessoas que eu vi, assim, na televisão, que era, assim, um doce de pessoa, né, aquela pessoa maravilhosa, que todo mundo fala, nossa, eu sou um fã. Quando foi me entrevistar, foi uma pessoa horrível, assim, né? Quando desligava a câmera, assim, era uma coisa horrível, uma sensação ruim de estar perto da pessoa. Eu falei, ai, meu Deus. Isso é muito ruim, né? Quando você projeta e, às vezes, quando você admira o trabalho de alguém, quando você tem a chance de estar perto e ver que não é nada daquilo. Isso é tão decepcionante, né? É decepcionante. E muitas pessoas, o público, às vezes, não entende que muitas pessoas na televisão, embora isso não seja claro... Muitas pessoas vivem personagens na TV, Sim. né? Até isso é muito comum, por exemplo, no SBT. Você via os jurados do Silvio Santos. Cada um tinha um tipo definido ali. Você vai ser o Linha Dura, você vai ser o Carrasco. E as pessoas, às vezes, quando você conhecia, elas não eram nada daquilo. A pessoa mais fofinha não era fofinha. A pessoa mais chata era a mais legal. Porque eram tipos que ele definia ali pra audiência. Então, assim, muitas pessoas vivem personagens na televisão. E né? isso, claro, faz parte do show, né? E tá o tudo que a certo. internet eu acho que derrubou um pouco, porque hoje em dia na internet ou é você ou né, esse show não se sustenta. Não dá. Porque assim, aí ela começa a ter que postar Instagram o tempo todo, e você fala, mas não é tão simpático assim, né? Ou seja, eu passei por essas situações, como você disse, e assim, me surpreendeu muito. E aí, você amadurece de uma forma muito difícil, né? Então, assim, eu era só esporadicamente, ia num programa, no outro e tal, e já vi uma situação. Agora, imagina você que dentro, né, que trabalhou... teve um período que eu vivenciei muito. Assim. Vivenciou toda a televisão, não só a televisão, mas o jornal como um todo, né, o jornal escrito e tudo mais. E assim, você passou por diversas lugares dentro do jornal. Então você foi jornalista, você passou como editor, você comandou o programa, né? Eu vi que também você apresentou alguns programas. Dirigi. Então assim, hoje, né, na sua visão, que as pessoas hoje estão falando até poder falar de internet. A televisão, o jornalismo na televisão, está perdendo espaço para o jornalismo de internet? Qual que é a sua visão? Não, eu não encaro dessa maneira. Muito pelo contrário, eu entendo hoje que na televisão, isso falando de televisão aberta, tá? E a gente vê, inclusive, muitos conglomerados de mídia investindo nisso. Eu acho que o jornalismo é um dos caminhos para o futuro da televisão aberta.
Eu acho que cada vez mais os veículos devem investir em comunicação e cada vez mais em comunicação local, em comunicação regional. Aquilo que lá atrás eu já entendia, nossa, nem que seja para eu falar de São Caetano, nem que seja para eu trabalhar na TV da minha cidade. Eu quero fazer jornalismo. Então, assim, eu fui para vários veículos, eu trabalhei no Grupo Globo, eu trabalhei na Rede TV, eu trabalhei na Band, trabalhei no SBT, trabalhei no Diário de São Paulo, no Diário Popular, no Diário do Grande, em vários veículos, no grupo na Jovem Pan, em emissoras de rádio, e trabalhei em vários veículos locais aqui da região do ABC. E cada vez mais eu vejo isso. O jornalismo está fazendo um caminho inverso, né? Se antigamente parecia que era mais interessante o nacional, vamos divulgar o que é São Paulo, Rio, nacional. Volto a repetir, os grandes grupos, volto a frisar, né? Volto a repetir, é redundante, né? Repito, os grandes grupos de mídia, eles estão investindo no jornalismo local, cada vez mais. Você pode ver a própria Rede Globo cada vez dando espaço para as afiliadas, as emissoras locais tendo cada vez mais espaço para programação local, porque cada vez mais, até por conta mesmo da internet, as pessoas estão interessadas no que está ali perto, né? No que está ali na rua, no bairro, na cidade, e de fato interfere no dia a dia. O fato até da própria internet trazer de uma maneira mais instantânea muitos assuntos do nacional, então você já tem ali mastigado na palma da mão, a televisão ela pode esmiuçar aquilo que a internet traz de maneira mais rápida, né? Ela pode desmembrar um assunto, ela pode se aprofundar numa investigação, ouvir especialistas. Eu acho que esse vai ser o papel da televisão, muito mais do que simplesmente informar, mas trazer a realidade do jornalismo e sobretudo, incrementando a cobertura das afiliadas, a cobertura regional, a cobertura local. Eu acho que é uma tendência enorme para o jornalismo. E hoje a gente vê, né, vários canais de notícias. Tem Globo News, tem Record News, tem CNN, tem Jovem Pan News, agora tem emissora nova chegando, exclusivamente canal de notícias 24 horas. Então eu acho que é uma tendência... É um caminho sem volta, eu acho. E, né, assim, eu conversei com outras pessoas da área da comunicação e eles falaram uma coisa bem interessante também, né? Que a internet vem, de fato, como um complemento de divulgação, mas eles falaram uma coisa que eu observei nas minhas redes sociais. Eu faço um vídeo de alguma coisa, alguma notícia jurídica, saiu pro INSS alguma coisa. Aí eu vejo os comentários embaixo assim, não saiu na televisão, não é verdade. Então a televisão ainda e tem um papel fundamental de transformar aquela notícia em verdade. Então, se vê na internet, a pessoa suspeita, e a televisão tem o papel de trazer isso. A gente pode entrar nesse tema hoje que é tão interessante. O papel hoje, que eu conversei até com a Noêmia, que faz da parte da RFTV, ela falou assim, se é fake, não é news, né? Então assim, hoje, a televisão tem um papel de provar a verdade do que a internet tanto passa. Que a gente passa por uma situação hoje, né, Gustavo, de muita dificuldade da informação. A informação ficou muito aberta, muito fácil de se comunicar com as pessoas, a internet, as redes sociais, o próprio WhatsApp, mas com isso também vem um problema muito grave, que é justamente as fake news. Hoje, a televisão é o caminho, a televisão, eu digo televisão, mas o jornal impresso mesmo, é o caminho que derruba a fake news, ou você acha que nós temos um outro mecanismo mais adequado para impedir esse volume de informações mentirosas, prejudiciais, que podem causar problemas gravíssimos na vida das pessoas? A televisão ainda é esse papel que sedimenta a verdade? Eu acho que não só a televisão, eu acho que o jornalismo sério, ético e responsável é o caminho que vai sedimentar aí, que vai trazer essa verdade. Não importa se seja um veículo rádio, site, TV, não importa, né? A mídia impressa. Se é um jornalismo comprometido, sim. Hoje, eu costumo dizer que a gente tem... Todo mundo é comunicador hoje, né? Isso sem colocar ali quem é um bom comunicador, quem nasceu para aquilo, quem não nasceu. Mas assim, as pessoas... Por mais diversas razões, pelas mais diversas razões, elas querem se comunicar, para alavancar negócio, e a internet permitiu isso. Sim. Então, assim, nós temos diversos comunicadores, diversas pessoas comunicando, mas nem todos são jornalistas, né? Há um cenário também do que eu chamo do jornalista e do oportunista, né? Muitas pessoas usam aquilo da exploração das mazelas e
aquela coisa do defensor do povo, dos fracos e oprimidos, e no fundo o interesse não é esse, claro. Não é o fraco nem o oprimido, o buraco é muito mais embaixo, a gente que está no meio a gente sabe. Mas assim, o jornalista mesmo, ele sempre vai checar, então é cada vez mais importante que esses veículos tragam para a população o que é o veículo confiável, a fonte confiável de informação. Eu costumo dizer, até quando eu divulgo o blog do Baena, que é uma fonte confiável de informação, que o que está ali foi apurado, foi checado, a gente ouviu todos os lados, que é o que manda o bom jornalismo, e toda a questão da ética, tudo que a gente aprende também na sala de aula é a prática que vai te trazer mais bagagem, mas a carreira jornalística, a formação jornalística é muito importante para você ter todos esses caminhos. Mas o grande problema, eu acho que não é só o meio de comunicação que vai solucionar isso. A gente precisa, sim, da esfera do direito, está se discutindo muito essa questão de criminalizar fake news, de legalizar, né, a mídia. Eu não entendo como censura, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que há locais ali, há sites, há portais que não são sérios, eles foram criados única e exclusivamente para propagar mentira. Algumas pessoas elas têm dificuldade, a gente tem que entender que o Brasil é diverso, tem pessoas que não têm a capacidade de discernir se aquele veículo é de fato um veículo sério ou não, ela recebeu aquela informação, às vezes ela logo de cara acredita, ela cai em golpe. Então é muito importante que haja sim uma legalização, uma regulamentação, essa é a palavra, da informação, da mídia, do que é propagado, sobretudo do que as redes sociais, né, do que esses grupos como o X, como o Facebook, como o Instagram, que eles permitem, não é, que seja veiculado, que seja divulgado ali. Eu acho extremamente importante né? isso. E as pessoas hoje discutem justamente isso. Você falou uma coisa muito importante, né? Porque tem muita gente, só te interrompendo, desculpe, Mar, eu acho que há aquela pessoa que recebe uma fake news e ela não consegue, como eu disse, discernir. E ela, por ingenuidade, ela passa aquilo para frente. Mas há aquela pessoa que ela sabe que aquilo é mentira, mas ela vai divulgar, seja lá por que interesse político, ela vai passar aquilo adiante, e ela não só vai passar adiante, muitas vezes ela vai produzir mentiras, não é? Ela vai incrementar a mentira, né? Ela vai aumentar. A mentira. E é isso que a gente tem colocado, Baena, eu tenho escutado muito, participei de muitos, né, fóruns de discussão com pessoas e sou muito convidado para esse tipo de posicionamento. E a discussão sempre é essa. E eu escuto muito jornalista falar exatamente isso. Olha, vamos censurar a informação, vamos voltar à época da censura. E eu concordo com você plenamente. Pera, eu entendo o seu ponto de vista, realmente é um momento delicado. Realmente nós estamos numa linha tênue em dizer se aquilo virou censura, porque eu posso pegar, né, alguém que regulamente de forma inadequada ou não. Mas no fundo nós precisamos ter uma regra, porque isso não pode ser uma terra sem lei. Nós não podemos deixar que qualquer pessoa tenha o poder da informação, porque é um poder enorme que existe. As pessoas acham às vezes que tal situação é muito forte, mas muito mais forte que qualquer outra coisa na minha cabeça é o poder da informação, que se você tiver a informação certa, você cresce, se você tiver a informação certa, você faz as coisas melhor, e se você tiver a informação errada, você afunda uma empresa. Claro. Né? Então assim, isso tudo é um problema muito grande, é um poder muito grande. E se você destrói reputações. Você destrói. Aquela história da imprensa ser o quarto poder, isso é verdade, né? Você destrói. Destrói reputações. E você acaba com a vida das pessoas. Então assim, se as pessoas não entenderem que nós precisamos ter uma regulamentação, não de censura, mas entender de que existem regras, formas de se fazer e que as pessoas têm que ter a responsabilidade ao divulgar aquilo, é muito importante. Porque até mesmo, às vezes não é uma fake, não é uma mentira, mas a informação manipulada de tal forma que você consegue acabar com a reputação. Nós estávamos falando aqui de pessoas que fazem esse papel de bonzinho e tal. Tem aí, cada um puxa aqui que é o que faz, mas tem pessoas que vão até o local de uma empresa falar que ela fez errado, que não sei o quê, e faz aquele auê todo, e às vezes não escutou de fato o outro lado, não apurou de fato, mas como é bom o sensacionalismo da coisa, você acaba com uma empresa. Eu participei de processos, Baena, e sou estagiário na Praia Grande. A gente vai até falar da Praia Grande daqui a pouco. Sim. E meu primeiro ano de faculdade foi em Santos, eu morava na Praia Grande, eu era estagiário de uma advogada, e assim, uma informação inadequada
foram até uma empresa de condomínio na Praia Grande, né, com a reportagem, aquele OE todo. O cara saiu de 600 clientes para 2, ele perdeu todo mundo, o cara faliu. Aí ele perdeu a empresa, as pessoas perderam o emprego. Aí depois descobriu que não era aquilo, que a pessoa tinha mentido, aí entrou num processo e só se pedir desculpas. Ou seja, olha o cuidado que a gente tem que ter com a informação, né? Quem tem o papel de informar tem um papel muito pesado. Às vezes aquele efeito manada, todo mundo entra naquilo sem questionar, às vezes profissionais mesmo. A gente tem um caso clássico que já motivo até de documentários e toda a faculdade de jornalismo traz, escola base, né? É motivo até no direito essa informação, né? A escola base foi isso, né, Baiana? O jornalismo foi junto. Sim. E aí? Como é que funciona depois? Foi um efeito manada eu costumo dizer isso da errata, né? Mas depois a gente coloca uma errata, ou depois a gente põe o cara divulgou ali, não ouviu as duas partes, né? Ouviu só a parte que interessava. Não, depois eu coloco a sua parte, mas o depois não vai dar a mesma repercussão da primeira transmissão, da primeira veiculação, não vai. É muito complicado isso. E você falou algo que eu sempre digo, né? Sempre disse isso. Eu acredito muito no jornalismo também como um veículo prestador de serviço, desde que seja sério, desde que seja responsável. Quem tem informação tem poder. A pessoa com a informação adequada, correta, ela consegue decidir muita coisa para a vida dela, desde um cuidado com a saúde até ao perder algum ente querido, precisa decidir sobre um processo de inventário, de partilha de bem. Buscando a informação correta, ela vai conseguir discernir o caminho, né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental, né? Eu vejo isso hoje, né? Então, assim, eu converso e sempre que eu vou na televisão, faço participar de entrevistas, a gente acaba ficando bate-papo com jornalistas, conversando com as pessoas. Eu falo, você não tem noção do papel que você tem social de tudo isso, porque as pessoas chegam no meu escritório, Baiana, falando, eu vi tal coisa, e eu falo, gente, não é essa a verdade, não é bem isso que está acontecendo. E liberdade de expressão não é, as pessoas estão confundindo muito, a gente vive a era dos extremos, não é? E eu até esses dias fiz uma postagem, a gente tem o desafio da vida em todas as áreas é buscar o equilíbrio, né? A gente tem que buscar um meio termo. Tudo que é demais faz mal, de menos também faz mal, e isso vale também para a política. As pessoas não estão conseguindo olhar para o centro ali, né? Tentar ter o equilíbrio. Tá todo mundo muito, seja para o extrema direita, para a extrema esquerda. Eu já vi absurdos de ambos, né? E eu acho muito importante que a gente tenha um entendimento no caminho parar um pouquinho ali e falar, poxa, peraí, tá demais pra lá, tá demais pra cá, eu preciso encontrar esse caminho, esse meio termo, porque senão eu vou me perder nessa informação. Liberdade de expressão não é desrespeito, liberdade de expressão não é você assassinar a reputação, não é você mentir, não te dá o direito de N coisas. E as pessoas hoje em dia, elas confundem muito liberdade de expressão. Elas usam o pretexto da liberdade de expressão pra mentir, pra humilhar, pra ofender, para cometer crime. Exato. Isso não é liberdade de expressão. Você foi brilhante agora. A gente tem acompanhado situações em que as pessoas se sentem no direito com a justificativa da liberdade de expressão de falar, eu estou dando uma opinião forte. Não, cidadão, você está cometendo um crime. Não é ou de homofobia. Mas porque eu estou falando do peso da pessoa. Você está cometendo um crime de discriminação? Você está cometendo crime. Racismo. Eu vejo isso hoje. E é interessante porque quando a gente vai debater esse assunto, principalmente com estudantes de direito, olha que loucura, Baiana, no começo da faculdade, quando você começa a conversar com os alunos, eles falam, mas peraí, eu não posso mais falar então o que eu penso? Peraí, o que você pensa que ficar dentro do seu cerebelo e só você pensar, tudo bem. É um direito seu pensar. Errado, na minha opinião, certos pensamentos homofóbicos, pensamentos rejeitatórios. Mas se você não externar essa sua opinião pra ninguém, não vai cometer crime, que é isso o direito. O direito diz, olha, não é crime até o momento que você não externa. Você externou, tá começando crime. Então, nessa situação, hoje, as pessoas com esse patamar de falar, não, é só uma opinião, eu tenho que ter direito de dar minha opinião, porque se eu não der minha opinião, eu tô sendo inibido de conversar, e o direito fala isso. Não, o direito fala que você tem que ter a sua opinião, desde que respeite o próximo, desde que esteja dentro dos limites da lei. E essa situação hoje é muito, muito difícil, porque eu costumo falar uma coisa, Baiana, que a internet causou, que foi o machão de pijama.
A pessoa fica atrás de um computador de pijama e lá ele acha que ele tem o direito de fazer e Muitos falar. até num perfil fake, escondidos num perfil Pior fake. ainda, né? Esse perfil, ir lá e detonam informações. A gente tá falando do jornalista que tem essa obrigação e responsabilização, mas a informação tá na mão de todo mundo hoje. A internet trouxe muito isso. As pessoas, elas acham que a opinião delas é muito relevante. Eu preciso colocar, viu, uma notícia... Ou qualquer coisa que postaram ali, a pessoa pôs um vídeo, preciso ofender essa pessoa de alguma maneira, não é? Às vezes externar frustrações, né? E aí a pessoa comete todos os tipos de crime, mas por entender que a opinião dela é muito relevante, é muito necessária, né? Não é em todo momento que a sua opinião cabe. Em alguns momentos, eu mesmo, eu tenho que guardar a minha irrelevância, ficar quietinho ali, não vou opinar, vou ficar quieto, não vou falar nada desse assunto. Não é importante, não é relevante, eu não tenho que falar. E coisas que eu provavelmente possa pensar, não cabe ali. Eu vou guardar pra mim. Teve um episódio, eu tive, acho que faz uns 2 anos por aí, eu tive uma discussão com um médico num ambulatório, num espaço mesmo de saúde, de atendimento. Você mencionou a questão da homofobia. Tava uma mulher trans ali e o médico fez questão de abrir a porta e chamar essa pessoa pelo nome masculino e não pelo nome social, pelo nome do documento. E a pessoa ficou extremamente constrangida, gerou olhares, gerou risadas, gerou comentários a favor e contra, mas eu não me aguentei naquele momento. Eu falei para esse profissional, falei, escuta, você está aqui, não importa qual é a sua convicção moral, religiosa, o que você pensa na sua casa, como você educa seu... Não importa. Você entrou aqui para atuar em prol da saúde. E a pessoa preencheu uma ficha ali, tinha uma pergunta ali, qual o seu nome social? Se a pessoa colocou ali como ela quer ser chamada, é simplesmente respeitar. Não importa se você concorda, se você acha certo, se você acha errado, se você... Não importa. É difícil ir lá e chamar pelo nome feminino que tá ali, não é difícil. Então, assim, as pessoas hoje, elas... É o que eu te falei, elas acreditam que a opinião delas cabe em qualquer lugar e não cabe. Ali ele tá ali simplesmente para atender a pessoa. É um atendimento de saúde, ponto. Não, eu não acho correto porque nasceu. Não. Meu Deus. Né? Se informa, vá ler sobre o assunto. Né? Procura entender. Hoje a gente vê muito isso, a questão do costume, a questão da moral, ela tá, parece que... acima de outras questões, acima da Constituição, acima da saúde, acima de outros. Acima do bom senso. Do bom senso. Nós passamos recentemente, até hoje, eu vou dar uma entrevista no SBT, a gente está marcando para dar uma entrevista no SBT do Pará, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou sendo inconstitucional e proibido você perguntar da vida pregressa da mulher se ela foi vítima de um crime de abuso sexual. E também naquela questão que nós falamos da legítima defesa da honra. Ainda existe, pior que não pareça, as pessoas se sentem no direito de falar assim, né, Gustavo? Mas eu acho que isso é imoral. Eu vou te questionar, eu vou falar e eu vou fazer. Veja, a gente precisou do Supremo dizer. Olha que loucura, precisou de um tribunal dizer, você não pode ofender uma pessoa desse jeito. Não chega a ser loucura isso. Você precisou ir lá no médico, falar pra ele, ô amigo, pelo amor de Jesus Cristo, você não tem essa função disso. E lidar com o ser humano, imagina essa pessoa como profissional, o olhar dele para o ser humano, porque o que a gente tem passado não é isso. Eu tenho vivenciado, assim, eu tenho muitos amigos de o atendimento humanizado que fica só na teoria. Não, né? só na teoria, é justamente isso. Eu tenho muitos clientes são de matriz africana, né, de religião matriz africana. E eles vão com as suas indumentárias ser atendidos. Um deles passou esses dias e teve que chamar a polícia, porque o médico falou que não queria atendê-lo. E assim, se opôs a atender se ele entrasse vestido com as roupas do candomblé. Eu falei, eu não tô entendendo. E o que isso vai interferir no atendimento de saúde? O que isso vai interferir? Então, quando você falou assim, a sua opinião não cabe, presta atenção, a sua opinião ficar pra você, eu te entendo e você tá certíssimo. Eu já acho horrível, né? A pessoa ter esse tipo de criação em pensamento, ele criar o filho dele com esse pensamento de que o próximo não merece respeito porque fez uma escolha de opção sexual, porque fez uma escolha diferente dele na religiosidade. Assim, esse tipo de pensamento já é absurdo na década que nós vivemos. Mas tudo bem. Como eu disse, não é crime você pensar. Pra mim é horrível, você é um ser humano péssimo, mas tá tudo bem. Mas quando você externa isso, e aí a internet trouxe isso, você disse que vivenciou uma coisa há 2 anos atrás com um médico num hospital público, de constranger a outra pessoa. E aí a gente fica numa situação que aí o paciente não vai procurar
às vezes para fazer uma consulta ambulatória, não quer procurar saúde porque fica, será que eu vou chegar lá, vou ser novamente maltratado? Será que novamente eu vou chegar lá e você sofrer esse tipo de ataque? Aí a gente questiona uma situação dessa e impede que a pessoa, por receio, né, de procurar saúde pública, tenha uma avaliação médica, tenha uma prevenção de alguma coisa, tenha realmente o seu contato com a saúde pública necessária, pelo egoísmo de alguém, pelo preconceito de alguém, pela banalização e ignorância das pessoas. E, infelizmente, isso não é só no Brasil, né? A gente tem acompanhado o avanço disso no mundo, as pessoas se sentem legitimadas para esse tipo de coisa. E, infelizmente, eu não vejo tão cedo que isso seja amenizado, né? Infelizmente. Você falou aí de algo que eu acho fundamental, a questão do Supremo, né? E hoje se discute muito isso. Mas eu acho que isso só nos traz a importância da gente escolher bem os nossos legisladores, né? O quanto eles não estão legislando para todos, né? Eles estão legislando para alguns ou em causa própria. E a gente depende de uma instância superior para decidir coisas que os legisladores que nós colocamos ali deveriam fazer, né? E a gente vê cada vez mais um circo dos horrores e não a atuação que se espera do legislativo. Seja ele municipal, estadual ou federal. Eu vou te pedir pra gente entrar nesse tema, até porque hoje você tem um contato muito grande com o jornalismo voltado à política, Sim. né? Acompanha de fato a política regional, né? Agora no litoral a gente pode também começar um pouco do litoral já, mas a sua visão hoje, né? E aí, eu tenho a visão porque eu já fui candidato, eu falo isso às pessoas, fui candidato à campanha política, me dediquei a tentar mudar o mundo e eu achei que dava pra mudar o mundo sozinho. E assim, né, aquele perfil mais idealista, sonhador, tudo mais. Hoje, com a visão que eu tenho, assim, os redutos eleitorais, dessa questão que você falou, que o legislador, ele tem um papel fundamental de criar uma norma, e aquela norma pode impacta na vida das pessoas de forma absurda. Uma forma que o legislador cria um ato, um assunto e faz lá uma lei de forma inadequada, porque foi um reduto eleitoral dele, religioso às vezes, porque ele é da religião X ou ele é da igreja tal. É a bancada da bala, é a bancada religiosa, Exato. Bancada evangélica, é o agro. Aí ele faz essa bancada, cria normas que não tem efeito só no grupo dele ou em quem votou pra ele, tem efeito pra todo mundo. Aí uma norma, uma legislação... A gente teve recentemente um episódio aí da mulher vítima de estupro ser tratada de uma forma muito pior do que o próprio estuprador. Exatamente. Né? Então, assim, o legislador, quando ele cria essa norma pro reduto dele, para ele agradar o eleitorado, aí a gente acaba tendo aprovação, essa lei entra para nós somos operadores de direito, Gustavo, a gente fica se perguntando, o que eu vou fazer com essa lei? Agora mesmo. Ontem, né, eu falei também numa entrevista, assim, tem uma deputada de Santa Catarina, criou um pedido, uma abertura de artigo, no artigo 129, a criação do acréscimo do parágrafo 3º para aumentar a pena de crimes cometidos dentro de escola e hospitais. Lesão corporal, aumenta a pena. Só que ela colocou só lá, aumenta-se a pena da lesão corporal em crimes cometidos dentro das escolas, ambientes escolares e nos hospitais. Só que ela não colocou quem é a vítima, não colocou quem é o agressor de fato. Como que a gente vai funcionar se o agressor for uma criança, porque dentro das escolas... Aquela pesquisa eficiente, né? Aí eu falei, tá, entendi a justificativa dela, porque em 2015, que foi quando ela determinou o pedido de criação de lei, nós estávamos vivendo aquela situação que teve em Suzano, né, aquelas questões tão graves que nós tínhamos nas escolas. Santa Catarina mesmo teve Santa Catarina, aquela questão tão grave. Só que assim, o legislador precisa entender que ele precisa criar a norma que tenha efetividade na prática, né? Porque senão fica todos nós aqui confusos, tá? E agora? Tá, a lei entrou em vigor nas escolas. Então, peraí, se os pais brigarem num dia da reunião dos pais, também vai ter a lesão corporal agravada? Se um dia alguém estiver brigando na porta do hospital, entrar no hospital brigando, porque isso acontece muito de familiares pegarem na porta do hospital, vai ser agravado, não vai ser agravado? Quem tá querendo proteger a norma? Quem de fato é a vítima a ser protegida? Então o legislador, quando cria essas coisas, eles criam dessa forma inadequada. E aí a gente volta pro âmbito da questão que você estava falando do médico, você vê que tem municípios que discutem hoje que é proibido, que querem proibir o nome social. Assim, aí você pega um propagador de fake news que coloca informações que uma pessoa entrou no banheiro com crianças e não sei o que. Essa propagação cria um movimento que o legislador... E no fundo as pessoas não entendem nada, né? A pessoa não consegue visualizar aquilo que... eu até estava vendo, eu
eu não me lembro, foi bem recente, agora estava vendo num programa de TV, também na rádio, estava se tratando dessa questão da população trans, não é? Justamente isso, né, do acesso ao banheiro e de não permitir tal coisa. Mas assim, as pessoas não conseguem entender, nós vamos proibir que uma pessoa acesse tal banheiro, porque senão o Wilmar pode chegar ali, olha, eu vou entrar no banheiro feminino, mas eu tô aqui, Wilmar, mas eu acho que eu sou Janaína, mas não é isso, sabe? Assim, a pessoa que se vai formatar uma lei, tudo bem, mas pesquisa antes, informa, fundamenta aquilo, às vezes vão para caminhos de inconstitucionalidade. Ainda que fosse, olha, nós vamos permitir o acesso exclusivamente da mulher trans que já está em processo de redesignação sexual, ainda que não tenha feito cirurgia, mas não vai chegar ali uma figura masculina e acessar o banheiro. Sabe que as pessoas elas têm essa ideia que o homem vai chegar ali e fingir que eu me entendo mulher, eu vou entrar no banheiro. Então as pessoas elas estão desvirtuando muito tudo, né? E esse é o grande problema. E às vezes eu olho e eu já vi até, inclusive muito próximo da gente, legislador que é homossexual promovendo pautas totalmente contrárias aos homossexuais, aos transexuais, só para jogar para a plateia, porque está num partido que privilegia esse tipo de coisa, né? Então, a gente já teve até na Assembleia de São Paulo, teve até episódio ali, né? Que precisou de uma outra parlamentar defender a pessoa, porque depois descobriram tudo errado. Aí o outro vai querer ofender, porque... Mas assim, aí o legislador que é homossexual estava legislando contra... Aí alguém foi lá e, se você continuar assim, eu vou dizer que você... Então, assim, todo mundo errado dos dois lados. Mas eu me pergunto, pra quê? Sabe assim, hoje em dia, por voto, por like, as pessoas, elas não estão pensando, elas estão fazendo loucuras. Elas estão colocando em risco vida de pessoas. É como a gente falou agora, eu mencionei há pouco, essa história que está aí ainda repercutindo das mulheres vítimas de aborto. Você criminalizar uma mulher que sofreu um estupro e ela vai abortar e ainda ela vai ser... ela corre o risco de ter uma pena maior do que quem a agrediu, quem estuprou. Então, assim, as pessoas estão perdendo um pouco o senso de responsabilidade do cargo que exercem. Exatamente. É isso que eu vejo. E aí, com a informação propagada de forma irregular, ganha força. Né? Esse legislador, que eu acho que às vezes por maldade, eu não acho que seja por falta de conhecimento, viu? Não, alguns não. Uns são, né, assim, as raras exceções, né? Acho que você vivenciou muito política, também pensei dos lados. Uns realmente falam, meu Deus do céu, esse ser humano aqui realmente tá dificultoso. Mas a maioria, assim, sabe que tá falando mentira, sabe que tá contando história, sabe que tá criando norma realmente pra prejudicar. Só por questão eleitoreira, quanto pior, melhor. E assim, aí ele cata um outro grupo, que é essa polaridade política, que ninguém quer nem saber se é verdade ou não, mas falou mal do fulano, eu sou contra, vamos falar. Falou bem de ciclano, não sabe se é verdade, mas vamos falar. Então, hoje, com a propagação dessas informações mentirosas, eu tô vendo bancada religiosa defender isso, porque assim, não, é em prol da vida. Vamos voltar e raciocinar. Peraí, o artigo lá que fala sobre a questão do aborto... contra a Constituição, exato, né? Tá lá. Mas precisamos porque um grupo religioso tá falando que aquilo é importante. Gente, ninguém tá falando aqui que a religião não tem o seu viés necessário para tudo na vida. Não é isso. A questão é que as pessoas precisam pegar a informação e discernir essa informação. Peraí, o que eles estão falando? Vamos punir a mulher porque ela foi abusada sexualmente, teve lá a gravidez indesejada por causa do abuso, e aí eu vou punir essa mulher com a pena de homicídio, equiparada ao homicídio, maior do que a pena do abusador. É isso. Então nós vamos pegar esse patamar. As pessoas não estão discutindo, né, Baiana? Esse é um grande problema. As pessoas não discutirem as informações. Então hoje você não ter um acesso à informação verdadeira já é um grande problema, porque a internet faz isso. Né? Ninguém está dizendo que não é bom você ter religião. Ninguém está dizendo isso. Você pode seguir o teu caminho, mas hoje está tudo muito radicalizado. Se você fala algo, você já é Y. Se você fala, você é X. Você parece assim, essa parcela, se não está nesse caminho, eles não são... não são defensores da família, não tem religião, não tem... é só nós. E não é. Então é o que eu falo, às vezes as pessoas têm que deixar um pouco isso de lado. Em alguns momentos você está colocando em risco
saúde pública. A gente sabe como é, focando nessa questão que a gente está aqui trazendo. A gente sabe como é. A mulher que tem dinheiro, ela é de família abastada, ela é de família rica, que pese toda a hipocrisia que não acontece ali, às vezes o amante, né, vamos dizer assim, vai obrigá-la a fazer um aborto, vai pagar uma clínica maravilhosa, ela vai fazer com todos os processos de higiene, de cuidado, e a mulher que mora em favela, que mora em comunidade, que mora em periferia, não vai ter esse mesmo destino. Então, assim, não é saúde pública, Exatamente. é entender. E a questão do direito adquirido, a história mulher vítima de violência, são coisas que já estão ali na Constituição. E não faz sentido, né? Justamente isso que você falou, assim, esse tipo de discussão menosprezando e colocando em risco a vida das pessoas numa situação dessa por questões religiosas. E eu digo que não é um religioso sério, porque quem bate nisso não é um religioso sério, não tá ali pregando nenhum tipo de informação religiosa. Por isso que é perigoso a gente rotular também, né? Parece que assim, evangélico, todo evangelho, sabe assim, você, né? Exato. Isso é coisa de evangélico. Não é toda a pessoa, você cria um estereótipo, você não pode estereotipar. Sem dúvida, né? São de pessoas, né? Você tem pessoas de diversas religiões específicas, até que não tem religiões, que estão com esse discurso pela essa fake news de fato, né? Nós precisamos tomar esse cuidado. Tem pessoas que às vezes não têm religião, que estão com discursos mais humanistas do que as pessoas que têm. Então, assim, as coisas estão muito graves, né, em algum sentido, estão muito polarizadas, estão muito perigosas. As pessoas estão, de fato, muito perturbadas. A gente vê aí, do nada, a pessoa cometendo crime, e a sensação da impunidade, episódios recentes a gente pode puxar aí do noticiário, esses atropelamentos, pessoas que perderam a vida, o cara que numa briga de trânsito lá na Baixada dá um pontapé num aposentado, um idoso que era daqui do ABC, e o cara morre na frente do neto. Então, assim, as pessoas estão um pouco, né, está grave, né, a situação. Destoando. E agora, vamos caminhar para uma situação que a gente já entrou na questão da política, a cobertura política, né? Até porque, assim, eu conheço muitos jornalistas que entram pensando nesse caminho, querem ir para Brasília. Quando eu vou para Brasília, que eu acabo indo em algum lugar, eu encontro alguns recém-formados, né, de jornais locais que estão lá querendo, né, ter esse movimento. A cobertura política é, de fato, hoje, e eu vi isso de um jornalista, a cobertura mais difícil de se fazer, na sua opinião? E se é, por quê? Não, eu não diria que é a mais difícil. Eu acho que é um cenário mais delicado, até pelo que a gente está vivendo, da polarização, dos extremos. Eu acho que é o mais delicado, porque muita gente hoje, de uma forma também indevida, tenta criminalizar o trabalho da imprensa, né? Parece que a imprensa agora é vilã porque não fala bem daquele que você... não, se hoje eu tô falando bem do seu candidato ou do seu partido, você me adora, eu sou um excelente jornalista. Se amanhã eu não falo, não, eu não sou mais. O que eu funcionava lá atrás, o que eu era eu já não sou mais. Então, acho que essa tentativa, por parte de muitos políticos também, de desmerecer, de diminuir, de criminalizar o trabalho da imprensa, é muito perigosa, né? As pessoas elas têm que entender que a imprensa, em muitos casos, ela é responsável por enormes conquistas, né? Para comunidades, e voltando para a questão da prestação de serviço. Mas eu não vejo a cobertura política como a mais difícil. Eu diria que hoje é a que exige mais cuidado, né? Mas existe uma difícil, você acha? Não, pra mim eu não, assim, essa é difícil de fazer, difícil de dar. Eu não vejo dificuldade, não. Eu acho que existindo a responsabilidade, é o que eu falo, você buscando as fontes, porque na política também tem muito isso, né? As fontes, e o jornalista também ele tem que tomar cuidado, porque às vezes a fonte tem interesse que ele fale aquilo de alguma maneira e aquilo lá na frente não vai se mostrar verdadeiro. Então, assim, é muito importante que se construa essas fontes sólidas, seguras e confiáveis também, né? E complexo. Eu acho que essa é a questão. É difícil, né? Você nunca sabe, né? Você vai meio que tateando ali. Mas... E como checar isso? Porque, nossa, imagina a dificuldade, que é isso, porque... Eu já tive episódios, por exemplo, no jornalismo, de enviar, por exemplo, eu estava fazendo para determinado veículo uma coluna política. E eu tinha uma informação
checada, e ali não foi nem fonte somente, né? Eu estava no local, no momento dos fatos, em que aquela informação foi ventilada. Eu coloquei aquilo na coluna como que aquilo iria, de fato, acontecer. Uhum. E, na verdade, aquilo não seria interessante para um determinado grupo político, para um determinado partido. Vamos dizer, eles tomariam uma rasteira de quem eles estavam acreditando tá do lado deles. Uhum. E eu coloquei aquilo. E foi muito curioso que o editor do veículo me disse o seguinte: olha, aquela nota que você colocou na sua coluna, você vai ter que amanhã desmentir. Eu falei, mas eu não vou desmentir. Porque assim, ou você acredita em mim, Uhum. eu tenho uma fonte que... Eu falei, não tem o menor cabimento eu trazer essa informação. E foi um episódio foi muito curioso, porque assim, eu vi a coluna no outro dia, eu mandei a coluna com as minhas notas, e eu vi uma nota que não foi escrita por mim, meio que me contradizendo, me desmentindo. Nossa. Foi colocada pelo editor do jornal. Deu 2 dias o que eu falei lá atrás, tipo, há 3, 4 dias atrás, aquilo se confirmou. Uhum. E assim... eu achei aquilo para mim foi um absurdo, assim, foi não só um desrespeito com o meu trabalho, Claro. mas uma situação completamente inconcebível, né? Uhum. Então, assim, é aquela questão da fonte, né? Eu tinha fontes extremamente confiáveis, por meio dessas fontes, eu estava num lugar que me deu propriedade para trazer aquela informação, e aí por interesse, sabe-se lá quais, as pessoas têm que... mas o jornalista... ele tem que ser imparcial. Concordo, o jornalista ele tem mesmo que buscar imparcialidade, mas a imparcialidade muitas vezes reside em você trazer as 2 visões sobre um mesmo assunto, muitas vezes não tomar partido e tal. Mas as pessoas têm que entender, e eu fui vítima disso, que os veículos, em muitos casos, em 99,9% dos casos, para quem também busca o jornalismo e aquele começo de... você falou, né, da tua vida, até do envolvimento com a política, idealista, vou mudar o mundo, eu vou fazer do meu jeito. Os veículos, assim como as empresas, assim como as pessoas, elas também têm seus interesses, eles precisam se sustentar. Seja ele um interesse, é muito difícil. Busque um grupo de mídia hoje, me diga, se não tem um viés político, um interesse econômico, alguns têm interesses religiosos. Então, assim, é muito difícil. O jornalismo 100% independente, eu não estou dizendo que não exista, porque existe, mas é muito difícil. O jornalista 100% independente, nesse idealismo, muitos deles estão passando fome hoje em dia, né? Porque é muito difícil quando você vai muito contra o sistema, né? É uma máquina muito forte. É muito forte. As pessoas, elas dificultam, às vezes, o teu trabalho, até a tua vida mesmo. Muito. A gente tem casos de jornalistas assassinados. Se você buscar crimes contra jornalistas, o Brasil é um dos líderes, se não o líder, eu não estou com o último dado aqui, mundial em crimes e contra o jornalismo, contra o exercício da profissão do jornalista, contra o profissional no exercício da sua profissão. Então é muito delicado isso. Eu vi até uma entrevista esses dias, eu acompanhava, de um jornalista de uma cidade do interior do Rio, e ele falava um pouco disso, do quanto para ele era difícil se manter 100% independente, e não só independente, mas brigando, lutando contra o sistema que se colocava ali naquela cidade. O quanto a família dele tinha sido vítima disso e aquilo, e o quanto o sistema impedia que ele captasse recursos, seja de empresas, para que ele sustentasse o veículo dele de comunicação. E aí ele estava fazendo vaquinha ali na internet para que esse trabalho que ele exercia pudesse ter continuidade, entendeu? Então, as pessoas precisam entender isso. Não estou dizendo que não exista imparcialidade. Pode existir, mas há também na imprensa interesses comerciais, interesses religiosos, interesses políticos. Claro que há. E, de fato. E você falou uma coisa muito importante, eu acho que eu gostaria de explorar isso, se você me permite, essa necessidade, né, de receio do jornalista com medo mesmo da informação. Às vezes você tem informação, você sabe, você fala, eu vou divulgar. Você chegou a passar por isso? Fala, se eu divulgar, isso vai dar problema? Mas assim, é o que eu te disse hoje. Eu acho que, voltando ali no início do nosso bate-papo, graças à internet,
Hoje, se você quiser, você bomba, né? Há alguns caminhos que são os mais fáceis. A pessoa pode disfarçadamente bancar o salvador da pátria, o defensor do povo, dos fracos e oprimidos, quando, na verdade, aquela pessoa tem também um interesse muito maior por trás daquilo, que é o que eu falo, existe o jornalista e o oportunista, mas assim, se eu quiser, hoje em dia, existem caminhos ali que você vai bombar de like, de curtida, de comentário, mas eu me pergunto, será que é o caminho mais fácil? É o que eu quero fazer? Determinadas informações que eu tenho, até se eu jogar ali no ventilador, mas assim, aquilo vai me acrescentar em quê? Mas eu sempre tive muito isso, sabe, Omar? Isso independentemente do que eu estivesse cobrindo. Política, teve um período muito que eu fiz a cobertura de vida dos famosos, de bastidores da TV, e assim, o que eu busquei muito, principalmente quando eu vim para o jornalismo regional, demonstrar essa versatilidade no jornalismo. Olha, eu não sou capaz de falar só disso, aquele rótulo, o fofoqueiro, isso me incomodava muito. Porque assim, as pessoas não entendem muitas vezes o que é o trabalho e o que é a pessoa. Sim, claro. Eu sempre fui muito mais interessado, vamos supor, em noticiar um bastidor de TV do que a vida daquela pessoa. Pouco me importa com quem aquela pessoa está saindo, o que aquela pessoa está fazendo, isso não me interessa, mas era o que o veículo queria saber. É o que a audiência quer saber. O que vendia, né? É o que vendia. Mas muitas vezes eu me encontrava, eu fiz muito essa cobertura também de festas, de eventos. Nossa, tua vida deve ser maravilhosa. Você tá sempre nas baladas, nos eventos, nos mais badalados. Meu amigo, eu tô ali trabalhando, eu não tô ali... Se você conseguisse entender que em 80% daqueles casos eu queria estar na minha casa, quietinho, com a minha cachorra, com a minha gata, assistindo Netflix... Eu não queria estar ali, não, sabe assim, eu tô ali trabalhando, assim como você vai pra tua empresa todo dia, marca o cartão ali, bate, tô trabalhando, não é assim, não é o glamour que a pessoa imagina. Então assim, isso me fez também buscar, eu não quero ter esse rótulo, eu quero fazer um outro caminho. Mas mesmo quando eu tava nessa área, eu sempre busquei ser muito correto com as pessoas. Então assim, o que eu não quero pra mim, eu não vou fazer para eu não vou, para que eu vou divulgar isso? Para que eu vou falar? Eu vou expor a vida daquela pessoa de uma maneira. E hoje a mesma coisa, eu tenho muita informação que eu falo, é o perfil do meu blog? Qual é? Então assim, uma coisa que eu tenho muito clara, por exemplo, falando do blog do Baena, é muito claro para mim. Eu sei quem é o meu público, por métrica, eu sei qual é a minha audiência, eu sei qual é o perfil, qual é o público que eu falo, falando de público A, B, C, D, eu sei qual é o público que eu falo e eu sei o tipo de notícia que eu vou dar. Então, assim, às vezes a gente paga um preço, mas assim, você não vai ver, claro, dá uma audiência, você não vai ver notícia de mazela, você não vai ver notícia policial. O blog do Baena não tem noticiário policial, não tem. Mas não é um noticiário da região? É um noticiário da região, mas é segmentado, eu busquei essa segmentação. Eu vou falar especificamente de política, de cena política, eu vou falar de questões econômicas, de negócios, mas buscando também o lado bom das regiões, entendeu? Falar de coisas que estão agregando ali, seja na esfera econômica, no estilo de vida, na saúde. Então, assim, eu tenho muito claro, tal notícia não saiu. Por que não saiu? Porque não é o meu foco. Pode ser depois. O que foi depois daquela tragédia, o que aquilo mudou, o que aquele acontecimento contribuiu para que se mudasse lei, para que o poder público tomasse tal decisão. Assim, é definir um caminho. Então, assim, eu não vou por determinadas situações. Então, isso me baliza muito. Às vezes eu vejo uma notícia e falo, eu vou colocar. Se eu colocar isso, vou arrebentar a boca do balão. Não, eu não vou. Eu não vou sair do meu foco, do meu nicho, do que eu escolhi para o veículo, entendeu? E que, de uma certa maneira, ele me agrega em muitos casos, porque pensando também num aspecto comercial, as pessoas olham, eu não quero associar minha marca a determinada irresponsabilidade, com tragédia, com coisa ruim. Então, assim, é um caminho, é uma decisão, uma escolha e hoje importante. É meu, eu tô ali no gerenciamento de tudo, então eu posso escolher. E é justamente isso, eu sempre, ao ler ao seu blog, ao ler as notícias, eu sempre tive essa visão de fato, Baena. Assim, pô, que legal, tá mostrando coisa boa da situação, sabe? Porque quando a gente pega, até no regional mesmo... Tem algum bastidor, tem alguma coisa um pouco mais, né?
delicada? Tem, mas eu acho que depende do viés, né? De como você trata. E eu tive a situação, assim, de ver em outros, né? Como eu disse, eu acompanho muito de perto, então sempre pessoas do regional procura pra conversar. E eu vejo que a necessidade do like, ou que a informação viralize, não se importa tanto que se perdem, né, o leitor. E aí, de fato, né? Quando você pega um jornal, e aí tô fazendo, viu, gente, elogiar o Baena aqui, porque eu realmente faço a leitura do blog do Baena, assim, eu vejo que agrega a informação. Você pega hoje jornal, você pega em conteúdo, que assim, é uma notícia, é verdade, o que tá falando, mas não agrega em nada. E nosso dia já é tão corrido, né? No meu caso, que eu sou advogado, né? Então o escritório aqui ele atua em todas as áreas. E eu especialmente faço a parte penal, então vou muito em delegacia. Eu já vivencio muita tragédia todo dia. Então quando eu vou pegar um noticiário, que eu vou pegar alguma coisa que eu tô deitado na cama pra ler, eu não quero ler o repórter torcer pano com sangue. Eu não quero ler o repórter catar e esmiuçar a pessoa como se fosse só o ataque pro like. Não quero ver a vida do artista que vai casar com fulano, que ciclano tá traindo com Beltrano. Então assim, quando a gente pega o blog do Baena, e de novo, quem puder, né, colocar lá como favoritado no seu computador, no seu celular, você percebe isso. Então era uma coisa que eu queria te perguntar. Se quando você escolhe esse público que você fala assim, olha, eu vou vender, né, a leitura para um público que quer agregar conhecimento, agregar conteúdo, assiste, quando você coloca coisa da Praia Grande, por exemplo. Formador de opinião. Eu vou ver Praia Grande e falo assim, deixa eu ver o Baena. Assim, eu sei o que você falou da Praia Grande, porque eu vejo que, nossa, agregou isso aqui, fez aquilo, o prefeito que vai fazer tal coisa, tá pensando em tal movimento. Então eu consigo olhar numa visão de que sempre me agrega, sempre traz coisas. E aí já tem um outro público, né, que procura, não, eu quero ver a tragédia, eu quero ver a desgraça, eu quero ver que as pessoas falem mal de alguém. O que eu não acho, assim, até só para deixar claro, é que eu respeito enormemente os colegas de profissão, outros veículos aqui da região do ABC, os que cobrem, os que têm ali a página policial. Eu respeito enormemente, acho que alguns fazem brilhantemente essa cobertura. Eu só tô querendo dizer aqui que não é a linha editorial. A gente tá falando aqui de linha editorial. Sim. Então, assim, eu olho e muita gente me pergunta assim, mas por que não sai tal notícia que saiu em todo lugar do Brasil e não sei o quê? Justamente por isso. Porque essa notícia é aquilo que eu falava no comecinho da conversa sobre a regionalização, sobre o afunilamento, o filtro. Por que eu vou dar uma notícia que aquela pessoa já ligou à internet, ela já viu em inúmeros veículos. Ela já viu no Estadão, ela já viu na Folha, ela já viu na Globo, ela já viu na Band, ela já viu no Metrópolis. Já existem veículos dedicados à cobertura nacional. Aquilo ali está em todo lugar. Uhum. Então, assim, a pessoa já leu. Para que ela vai querer ler aquilo no blog do Baena? Uhum. Então, assim, no blog do Baena, eu vou optar por determinada linha, por determinado caminho, por determinada conduta. Então, assim, é uma decisão litoral. A gente começou agora com essa cobertura que está indo ainda, está iniciando, mas já está indo muito bem. Uhum. Então, assim, vamos mostrar um outro lado também da Baixada. Divulgar negócios, falar do turismo, as coisas boas, as coisas bacanas. Tem também os bastidores da política, o disse-me-disse ali, o que pode acontecer. A gente está num ano eleitoral. Tem tudo isso, mas sempre de olho, sem perder o foco. Eu acho que eu procuro, toda vez que eu vou colocar algo no blog, é o foco, é a linha editorial, tá dentro do que, ou eu vou fugir. Não vou. Então, assim, eu vou trazer um exemplo aqui. A morte do Pelé. Aquilo saiu em todos os lugares. Isso é o meu entendimento. Às vezes eu posso estar errado, eu posso estar desmerecendo o meu veículo, né? Pra que a pessoa quer ler aquilo no blog do Baena? Ela já leu em todo lugar, ela já viu em todos os canais de TV. Assim, eu vou buscar aquilo de uma maneira regionalizada. Eu vou tratar aquilo, a questão de Santos, o velório, o sepultamento, as homenagens. Santo André trouxe aí a estátua do primeiro, onde o Pelé marcou o primeiro gol. Então, assim, eu vou trazer aquilo pro meu viés, não simplesmente a cobertura da morte, a cobertura da doença e tal, mas, assim, sempre buscar um aspecto que tenha a ver com a proposta editorial. Lá no dia mesmo das homenagens em Santos,
buscamos as pessoas do ABC que estavam lá, né? Os fãs da região do ABC que estavam ali. Então esse foi o foco. A posse do presidente Lula, um outro exemplo. A gente foi o primeiro veículo, né, que conseguiu falar com um rapaz aqui da região e nenhum ainda tinha. A posse do presidente Lula, todo mundo tá dando a posse do presidente Lula, mas teve uma pessoa da região do ABC que subiu a rampa, um metalúrgico. Aí eu fiquei a noite toda mandando mensagem, tentando descobrir quem era aquele cara, quem era a esposa, e ligo pra esposa, e ele no aeroporto, poxa, me dá uma entrevista, eu vou te mandar as perguntas. Aí fizemos o vídeo, postamos, foi super bem, muitas visualizações, curtidas, compartilhamentos, mas assim, buscando a linha editorial, mantendo a linha editorial do blog. E o que é bem interessante, é o que eu disse, quando a gente lê de uma forma mais crítica, porque quando a gente tá num perfil que a gente vai criticando de forma a analisar a informação, agrega. Então é isso que eu acho legal. Então assim, até como dica para quem vai criar o seu blog, o seu jornal, ou o jornalista que quer criar um mecanismo de informação distante da linha editorial do que já trabalha, eu acho que é um viés bem legal, viu, gente? Você pegar com conhecimento e falar assim, olha que interessante aqui esse ponto de vista, olha que isso aqui como agrega, que nem do Pelé que você falou, olha como isso tem o ponto de vista bacana, porque senão você fica fazendo o mesmo do mesmo, e aí você apenas acha que aquilo é só pra criar like, aí sua informação ela fica banal, e você não sabe se você leu ou se você já leu aquilo. Então copia e cola, basta você copiar de algum lugar, colocar no seu blog e tá tudo bem, acabou. De verdade, eu cada vez penso mais na qualidade da informação do que na quantidade. Muitas vezes eu vejo coisas e alguns caminhos até que eu já segui, alguns trabalhos, eu parei e pensei, eu quero descer, isso não tá... Hoje em dia, nossa, um exemplo, a própria cobertura do entretenimento, desse cenário das celebridades, eu não conseguiria fazer hoje. Isso tá tão banalizado, tá uma bobagem tamanha, que que eu quero descer, eu já não queria saber, assim, descontando o trabalho, hoje eu não quero saber mesmo, assim, nem pro trabalho, nem sem trabalho. Não, sabe, não dá. Então, assim, eu tenho buscado a qualidade da informação muito mais que a quantidade. E o retorno que a gente tem tido tem demonstrado que a gente está no caminho certo. Aí eu não me arrependo desse caminho. É um caminho mais difícil, mas eu não me arrependo dele. Assim, eu sou um leitor. Eu consegui segmentar e ter um público cativo ali, uma audiência cativa, e dentro da proposta que foi pensada desde o início para o blog do Baena. Nunca saí daquela proposta. A gente sempre foi agregando conteúdos, agregando regiões, mas mantendo a essência. Hoje na Baixada, eu gostaria de começar só esse ponto importante. Você é de Praia Grande ou não? Você morou lá? Eu morei na Praia Grande, eu sou de Santo André, eu sou quase um nômade, viu? Eu morei na Praia Grande, depois eu morei em Santo André, nasci em Santo André, aí mudamos pra Bahia, pra Juazeiro da Bahia, depois voltamos pra Santo André, depois Praia Grande, depois São Bernardo, e agora Santo André de novo. Então assim, é um nômade, tá pra lá e pra cá toda hora. Bom. Praia Grande é um lugar que eu tenho um carinho, assim, enorme. Uma cidade que eu acho maravilhosa, estou lá sempre que posso, né? Meus pais vivem hibridamente em Santo André e Praia Grande. Eu morei 5 anos, meu primeiro ano de faculdade foi lá. Praia Grande, eu acompanho uma evolução muito grande, né? Mas assim, eu vou pra Praia Grande desde 99. Eu vi que a Praia Grande hoje... Você acompanhou a transformação mesmo. Eu acompanhei, né? E assim, eu posso dizer que eu vi a transformação acontecer, porque eu vou todos os anos, todo final de ano a gente tá lá. Virada de ano a gente passa lá, a minha família toda. Então assim, a gente consegue enxergar de fato que a Praia Grande é uma outra cidade hoje. E com o movimento, e eu disse isso com 2 corretores da Praia Grande que vieram aqui, a Juliana e o Eduardo, também mandar um abraço pra eles, são da Praia Grande, são corretores lá. Eu acompanhei. Eles falaram uma coisa importante, que assim, a evolução que teve, que saiu, né, a questão do home office que começou a ir pra Praia Grande. Porque assim, pessoas que nunca pensaram em morar na praia, aí veio o home office da pandemia, a empresa falou, acho que dá certo, pode ir pra sua casa, fica da sua casa. As pessoas começaram a morar na Praia Grande. E assim, eu como frequentador da Praia Grande, percebi que nós tivemos um crescimento exponencial de pessoas lá. Todos os finais de semana. Às vezes eu vejo lá no seu Instagram que você também tá lá, né, você passando. Você também vê isso, né, esse crescimento populacional lá na Praia Grande hoje. Com esse crescimento populacional, você com uma visão de quem cobre essa parte do negócio, do empreendedorismo hoje. Praia Grande é hoje, de fato, a melhor cidade para se investir para o crescimento de negócios e empreendedorismo hoje. Se o empreendedor fala assim, tô pensando numa cidade do litoral. Qual que seria a sua visão hoje? Olha, falando em Baixada Santista, em litoral, e tudo que você traz aí realmente se comprovou, né, se confirmou.
Hoje até muita gente pergunta, você mudou daqui? Até colegas nossos da imprensa, vou até mandar um abraço aqui, o Leandro Amaral, às vezes me encontra e fala, você tá morando na Baixada? Você tá morando... Eu tenho me dividido, né? Eu tô, por conta dessa cobertura toda do blog, claro, nós temos parceiros na Baixada, aqui no ABC, não consigo fazer tudo sozinho, mas assim, eu tenho me dividido. Santo André, São Caetano, Baixada, eu ainda vou muito também pro interior, que é uma cidade que eu amo, que é Pilar do Sul, que lá, assim como você falou da Praia Grande, eu desde os anos 90 tô lá por conta da minha mãe, que adquiriu uma chácara, e depois a gente foi... E aí a cidade foi... até eu conversava esses dias com... Eu tava lá, né, encontrei já vou entrar no litoral, eu fui pro interior. Eu encontrei um colega lá, um conhecido, que vai ser candidato a prefeito lá em Pilar do Sul, e ele me apresentou para uma outra pessoa, esse aqui ama Pilar do Sul, então assim, acabou criando essa identidade também. Um colega de São Caetano, que inclusive já é falecido, que era o Prieto, dono de um espaço de eventos lá, ele sempre brincava comigo que eu era o embaixador de Pilar do Sul, né, aqui na região, e ele acompanhava as informações de lá aqui. Mas enfim, tenho me dividido, e no caso de Praia Grande, eu já cheguei à cidade, assim, para adquirir imóvel e tal, com a cidade transformada, né? Eu conheci a Praia Grande do início dos anos 90, aquela imagem que muita gente tem dos farofeiros, da praia, do caos, dos ônibus de excursão e da falta de estrutura. E quando eu fui, há muito tempo, sem brincadeira mesmo, acho que há mais de 20 anos, eu não ia para a Baixada Santista. E aí eu fui para a Baixada, acho que isso tem uns 2 ou 3 anos. E aí quando eu cheguei ali, em Praia Grande, eu falei, gente, mas não é o mesmo lugar. Não é o mesmo lugar. A mesma cidade, não é o mesmo lugar. E até eu brinquei com os meus primos, né? Eu tenho 2 primos, eles... na verdade, eu tenho vários primos, né? Mas 2 irmãos ali, e eles tiveram residência na Praia Grande. E quando eu comentei com eles, eu tô pensando em comprar um imóvel na Praia Grande, pra Praia Grande, assim... Aí eles você só pode estar de brincadeira. E eles também não iam há muito tempo. A nossa experiência foi terrível, de roubo, de não sei o quê. Deus me livre aquele lugar. E aí eu os levei também. Eles falaram, não é possível, né? Eles também não acreditaram. Porque eles ficaram tão traumatizados que saíram e nunca mais voltaram. E agora vão e gostam. E a gente tem dados, inclusive, né, do IBGE, do Ministério do Turismo. Praia Grande e muitos corretores, né, muitos profissionais do mercado imobiliário usam essa informação para vender a cidade, né, vamos dizer assim, como a cidade que mais cresce no litoral, e não só no litoral, mas que mais cresce no Brasil, né? Porque Praia Grande vivenciou um crescimento de moradores impressionante, tanto é que é hoje a 2ª maior cidade da Baixada, passou São Vicente, então a gente tem Santos, Praia Grande. E há quem coloque aí que existe uma expectativa, um projeto de que daqui a uns 10 anos, no mínimo, Praia Grande seja a maior cidade em população da Baixada. Eu acho que é um caminho complicado ainda, difícil. Eu acho que é um excelente lugar para se investir, até porque a cidade é grande de fato, né? Você tem aí quase 23 quilômetros de praias, tem muitos bairros ali, você partindo da divisa com São Vicente, do Canto do Forte ali até Solemar, na divisa com Mongaguá. A gente vê muitos empreendimentos chegando, mas eu acho que ainda Praia Grande não tem, talvez isso venha, né, de uma visão política daqui para frente, ainda não tem a estrutura que Santos já tem. Né? Eu acho que Santos ainda vai ser, por um bom tempo, a cidade mais importante ali da Baixada, até por um aspecto já industrial. Santos tem o porto, Santos tem outras oportunidades, pensando no mercado de trabalho, né? Outras oportunidades para quem for morar ali, não é? Morar ou trabalhar. Então eu ainda vejo, mas Praia Grande, sem dúvida alguma, é uma cidade que se reinventou, é uma cidade que cresce a cada dia, e a gente percebe muito nisso o orgulho das pessoas que são dali hoje. Eu não tinha essa dimensão. As pessoas têm orgulho hoje de dizer que moram na Praia Grande, que são de Praia Grande, porque a cidade se transformou, porque a cidade está bonita. Mas eu acho que cabe também ao próximo prefeito ali esse trabalho todo de definir mesmo qual é a vocação de Praia Grande. Praia Grande vai viver somente do turismo, o mercado imobiliário é muito forte hoje em Praia Grande, isso é inegável, né? Mas eu acho que
Deve-se pensar também no desenvolvimento sustentável de Praia Grande, para que a gente evite em Praia Grande tragédias como a gente viu agora no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que tudo pode saturar num determinado momento. É uma cidade que tem se verticalizado demais, mas até que ponto isso é interessante? Está se verticalizando sempre o mesmo lugar e outros pontos da cidade. Há outros bairros, por exemplo, esses dias mesmo eu conversava com um corretor de lá e ele falava, olha, a próxima bola da vez de Praia Grande vai ser o bairro de Caiçara, que vai ser o novo Canto do Forte, vão apostar aí um novo bairro nobre, vamos dizer assim, de Praia Grande. Então, há muito potencial ali em várias esferas, mas eu acho que é preciso que se entenda qual é a vocação. Somente mercado imobiliário e turismo, ou a gente tem que apostar só prestação de serviço e comércio? O que é possível mais numa cidade que pretende ser a maior cidade da Baixada Santista, entendeu? Eu acho que é isso. E assim como outras cidades têm buscado o seu caminho, né? São Vicente está tentando correr atrás do prejuízo. Eu acho que Guarujá hoje, infelizmente, eu até conversava com um colega sobre isso de lá da Baixada. É uma cidade linda, não é? Aquela história da Pérola do Atlântico, que infelizmente vem enfrentando problemas que a gente viu em Praia Grande lá atrás, né, no noticiário, a violência tomando conta ali de Guarujá, então a questão do combate à criminalidade, a busca pela segurança. Então acho que as cidades têm que buscar ali um caminho, mas sem dúvida alguma, Praia Grande promete aí um futuro cada vez mais promissor ali para quem tem vivenciado Praia Grande, tem comprovado isso, né? Mas você que está sempre lá também pode ver que quando não é o fim de semana de temporada, de feriado, a cidade tem mais gente, porque a cidade de fato, segundo o IBGE, tem mais moradores, tem mais gente morando, mas a gente tem que entender a questão também do fluxo profissional ali, né? O fim de semana normal, o sábado e domingo sem feriado prolongado, o que é Praia Grande? O que a cidade pode oferecer para que não fique uma cidade, não vou dizer morrer, porque não é uma cidade morta, mas não fique um pouco mais adormecida, né? Nesse período. Não fique engessado numa coisa só, do turismo, né? Então, eu acho que tem que buscar caminhos. Mas eu acho que mesmo no turismo, Praia Grande agregou muito, né? Essas transformações que surgiram ali. A gente vê até pontos de visitação que não só a praia, né? As pessoas não... o próprio poder público começar a mostrar outras potencialidades ali. Sim. Eu acho que há muitas. E não só pensar também no turista, né? Pensar no morador. No morador, claro, que é importante. E aí, com a sua visão de quem tá na área política, eu tenho visão, né, muito distante de algumas situações, por conhecer muitos estados do interior de São Paulo, por advogar para prefeitos do interior de São Paulo, vereadores, política de forma regionalizada tem um jeito de fazer. Você vê uma diferença muito grande de Praia Grande, Litoral, como um todo, Baixada Santista e o ABC? É diferente política nesses dois caminhos? É que Praia Grande, a gente tem um grupo político muito forte em Praia Grande, né? Eu costumo brincar assim que eu nunca vi um prefeito que consegue costurar tão bem a coisa como o Mourão na Praia Grande. Vamos trazer nomes aqui, não é? O cara, ele tem a possibilidade aí de chegar num 6º mandato à frente da Prefeitura de Praia Grande. É um grupo, a gente até noticiou recentemente no blog do Baiana, que desde 93 está comandando Praia Grande, está indo para 32 anos à frente ali da cidade. Há muitas pessoas que entendem que é preciso uma oxigenação, que precisa de um outro viés político, alternância de poder, mas de uma certa maneira é o que a população escolheu. Então, assim, ele é o único cara que eu vejo hoje, por isso que eu falo que há uma diferença, né? Porque hoje em dia a gente vê muito aquela coisa, fulano vai eleger o poste para comandar a cidade, e no fundo ele tá ali, né? E nem sempre isso se confirma, nem sempre isso é realidade. Isso seja em esfera municipal ou mesmo o presidente da república. Fulano é o poste de cicrano. E não necessariamente é. Mas assim, e também não estou dizendo que todo mundo que sucedeu o Mourão ali foi poste, mas o que eu estou dizendo assim, o Mourão conseguiu costurar de uma maneira que ele, no período que não existia reeleição, ele saiu, ele voltou, quando existia a possibilidade de eleição ele ficou 8 anos, ele elegeu o sucessor ou a sucessora, depois ele voltou, quando você não imaginava que ele voltaria como agora, eu imaginava que não. Você achou que ele não vinha? Não. Eu achava que não.
Mas depois a gente começa a perceber ali nos bastidores e as conversas que ele voltaria, né? Eu achei que dessa vez ele seguiria com o mandato de deputado federal, mas não, ele tá aí de novo. A Raquel Kine vai ficar somente esses 4 anos, ele não vai disputar, talvez porque por ela entender, não só por ser do grupo político, que até ela declarou aí que, embora ela tenha trocado de partido, ela saiu do PSDB, foi para o Republicanos, o Mourão também deixou o PSDB, foi para o MDB, eles ainda são do mesmo grupo político, e ela tenha dito que o Republicanos esperava que ela viesse candidata a prefeita, e ela disse, se o Mourão vier, eu não serei, porque é grupo político e tal. Então, assim, ela agora deixa essa brecha para que ele possa, talvez, retornar ao poder, né? A gente não dá para cravar aqui, mas, claro, é um nome forte, porque na cabeça de muitas pessoas ali, foi uma pessoa que transformou Praia Grande. Então, acho que, assim, essa particularidade de Praia Grande, de estar muito escorada numa figura, tem seus prós e contras. Quando essa figura não puder mais disputar eleições... Ficaremos órfãos em Praia Grande. O que está plantando aí... A gente pode até buscar um paralelo com a cena nacional, né? O Lula é a imagem do PT. Então, assim, o que o PT tem feito... Claro, muitos quadros acabaram comprometidos ali por conta de escândalos. Independente de decisões da justiça, depois se culpado, inocente, mas muitos quadros que tinham potencial acabaram apagados por conta dos escândalos que rodearam o PT no passado. E hoje, quais são as figuras que podem, né, suceder o Lula? E a gente olha para Praia Grande, quais são as figuras que no futuro podem suceder o Mourão? O Mourão vem pensando nisso, em preparar novos quadros, né? Porque os quadros que ele colocou ali, ele mesmo, ele já, de uma certa maneira, indiretamente, ele já coloca para a população que não vamos continuar com esses quadros, porque eu sou o melhor quadro, eu vou voltar, eu estou me colocando aqui porque eu entendo que eu tenho mais potencialidade, embora o discurso não seja esse. É do interesse maior no executivo do que no legislativo e tal, mas de uma certa maneira ele precisa trabalhar o futuro, né? A preparação para outras e a sua visão, uma coisa interessante, o ABC nós temos uma força muito grande de lideranças do PT, né? Pessoas surgiram aqui, eu participei de muitas reuniões, do berço e tal. Praia Grande tem essa força, o PT, né? Ou partidos ligados ao PT de esquerda? Menos hoje. Eu acho que a Baixada Santista a gente acompanha hoje uma tendência muito à direita e em algumas pessoas caminhando à extrema direita, né? Eu não estou aqui fazendo análise se é bom ou ruim, tá? A gente está simplesmente falando do que a gente vê no cenário ali. Mas eu acho que bem menos. O PT ele já teve mais força, né, no passado. Eu acho que quando o Lula vivenciava seu primeiro, seu segundo mandato, eu acho que a gente acompanhou isso não só na Baixada, não só no ABC, mas em vários pontos do país, mesmo no interior de São Paulo, quantas prefeituras o PT já teve, quantas ele tem hoje. Então, São Vicente já foi governada pelo PT, a gente tem aí Santos, a Thelma de Souza, que inclusive deve voltar, mas em Praia Grande, por conta dessa peculiaridade que eu coloquei, a gente nunca viu um Partido dos Trabalhadores forte, assim como em algumas cidades aqui do próprio ABC. A gente não tem, por exemplo, em São Caetano, uma força do PT, nunca teve, né? Nem na vereança, né? Nem na vereança. A possibilidade maior que o PT teve ali, a possibilidade maior, por exemplo, em São Caetano foi em 2004, quando o Auríquio disputou, que hoje está encerrando um 4º mandato, ele disputou o primeiro mandato dele, que foi quando o PT conseguiu passar ali dos 30%, sendo que em São Caetano nunca havia passado dos 12%. Então, assim, e depois daquilo, até por episódios locais, não é? Que colocaram, a mesma coisa do Nacional, colocaram figuras locais envolvidas em escândalos políticos, as possibilidades acabaram anuladas. E talvez se aquilo não tivesse ocorrido, isso é uma opinião minha, tá? Talvez se aquilo não tivesse ocorrido, provavelmente o PT teria chegado à prefeitura de São Caetano. Eu acredito que teria. Baseado naquele cenário, naquele resultado, eu acho que o PT poderia ter abocanhado ali pelo menos uma vezinha a prefeitura de São Caetano. Mas eu acho que esse cenário se desfez, essa possibilidade se desfez, e hoje eu acho uma hipótese extremamente remota. E hoje você vê, no cenário que nós estamos caminhando, em todos, Baixada, aqui, ABC, disputas muito acirradas para
executivo, ou não, a gente já está com Eu acho que algumas cidades já têm cenários muito pré-definidos, a gente pode... claro, a política é a fotografia do momento, então vamos falar de pesquisas que saem hoje. Eu acho que a gente vai ter polarizações maiores e repetindo um cenário nacional. Vamos pensar aí na última disputa majoritária, né? PL, PT, Lula, Bolsonaro. A gente pode ter essa repetição em Santos, né? Que a gente tem ali uma possibilidade de Rosana Valle, que tem se demonstrado aí extremamente alinhada e defensora do bolsonarismo, com o atual prefeito, o Rogério Santos, que curiosamente se filiou a republicanos, e ambos buscam aí também uma associação com o governador, com o Tarcísio de Freitas. Então, assim, eu acho que a possibilidade de polarização maior, ali, pensando também nos maiores municípios, tá? Eu acho que a gente tem Santos na Baixada, eu acho que São Vicente caminha para um cenário já muito pré-definido. Se as pesquisas se confirmarem, o Caio Amado ele se reelege em primeiro turno com uma votação bastante expressiva. A última pesquisa que eu tive acesso, ele estava aí com mais de 70% de intenções de voto, isso é muita coisa. Trazendo aqui, Praia Grande, acho que a coisa muda um pouco agora com a chegada do Mourão também, não é? Eu acho que talvez as pesquisas podem apontar aí para um não segundo turno, não se sabe ainda, mas existiu uma possibilidade grande de segundo turno entre a Raquel, caso ela fosse a candidata, e o Danilo Morgado, repetindo o inédito segundo turno da eleição passada, né, de 2020, quando a Raquel ganhou por uma diferença muito apertada, né? E talvez o que tenha feito também o Mourão pensar em retornar aí à disputa. Agora, trazendo aqui para o ABC, eu acho que essa repetição, vamos dizer assim, essa fotografia do cenário nacional, eu acho que a cidade com a maior possibilidade, eu diria São Bernardo, né? Hoje, São Caetano talvez já caminhe para um cenário mais pré-definido. São Caetano também não tem segundo turno, né? Eu acho que Santo André a gente tem uma questão muito regionalizada, muito local. Eu acho que Santo André, muito mais do que a esfera nacional, do que qualquer influência, eu acho que o morador ele vai se basear muito mais na esfera local aqui, até porque a gente tem um prefeito com uma aprovação beirando os 80%, né? Que é surreal. Então, é uma aprovação muito alta, com uma gestão muito bem avaliada, e colocou agora o seu candidato à sucessão, aí definiu o Gilvan. Então a gente tem que verificar isso, né? O quanto isso vai pesar. Eu acredito que em Santo André vai pesar mais a força local. Porque todo mundo fala, a pessoa leva em conta na hora de votar o nacional. Nem sempre. Isso não só aqui no ABC. Muitas vezes, dependendo da cidade, não tem importância. O Bolsonaro tá na presidência, mas a pessoa foi lá e votou num candidato do PT para a prefeitura porque entendeu que ali, naquele contexto da proximidade, porque o prefeito é o político que está ali mais perto da população, juntamente com o vereador, entendeu que ali estava funcionando, tinha um trânsito bom com o governo do estado, com o governo federal, e as pessoas muitas vezes não levam em consideração que um partido que muitas vezes nacionalmente está alinhado com o governo, a gente pode dar um exemplo aqui, o partido do Gilberto Kassab, que eu acho que hoje é um dos, se não o maior, é um dos maiores articuladores políticos do país. Sem dúvida. Ele está fazendo esse xadrez, né, muito bem feito. Então, assim, ele nacionalmente está alinhado ao governo Lula, está alinhado ao PT, e no estado de São Paulo ele está alinhado ao governo Tarcísio. E em cada cidade joga o jogo ali, vê o que é mais interessante para aquele contexto. Então, às vezes a pessoa entende, olha o partido e fala, não, mas esse partido é mais alinhado a X ou a Y. Não é. Na cidade ali não está alinhado às vezes a ninguém. Ninguém, exatamente. Está alinhado ao prefeito, né, que é de um partido completamente diferente. Então eu acho que Santo André, se a gente for pensar nessa aprovação altíssima do Paulo Serra, e na questão da máquina, tem a máquina, tem a aprovação alta, é muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil um prefeito não fazer o sucessor nessas condições, a não ser que o adversário seja um mito, e eu não vejo nenhum mito, né? Não se lançou ainda nada até agora. O próprio prefeito de São Caetano, o Auríquio, numa entrevista que nós fizemos com ele, ele disse que os mitos, eles não se sustentam, né? Até
até fazendo uma alusão ao próprio Bolsonaro, né? Que os mitos, eles surgem, e da mesma forma que eles surgem, eles desaparecem. Sem dúvida. E ele falava da eleição de 2012 também em São Caetano, quando surgiu o mito, Paulo Pinheiro, o médico da terceira idade, o vovô bonzinho e tal. E depois ele não conseguiu se reeleger, ele não ficou. E eu acho que Santo André a gente não tem ainda essa figura emblemática, não temos ninguém, né? Não tem nada fora do arroz com feijão, fora do trivial ali. Então, assim, esse variado eu acho que vai ser difícil de aparecer em Santo André. São Bernardo, uma briga um pouco maior, acho que São Caetano já tem um quadro mais pré-definido. Talvez essa briga mais polarizada também se repita em Diadema e em Mauá, que hoje eu acharia difícil cravar um palpite ali do que pode acontecer nessas duas cidades. Eu acho que em alguma pode ter surpresa, ou fica como tá, ou surpresa nas duas, ou pelo menos em uma a gente se surpreenda, mas eu acho que são as maiores batalhas assim, eleitorais seriam nessas cidades. Acho que ABC, São Bernardo, Diadema e Mauá, Baixada Santista, eu acho que falando das maiores, Santos. Cubatão já tem um cenário muito pré-definido de apoio ali do atual prefeito, ao César, né, o Ademário com o César. Guarujá, talvez, né, tenha Guarujá, a gente tem uma gestão muito mal avaliada, uma série de problemas, dificuldade até de emplacar um candidato, uma candidata para sucessão. Então eu acho que seria basicamente esse a fotografia do momento. Política é uma fotografia do momento. Tô falando isso hoje, amanhã pode não ser nada daquilo, e amanhã eu posso falar, olha, o que eu falei ali, eu já não acho que vai acontecer, eu já acho que vai acontecer isso, aquilo. Não dá, né? Futurologia é difícil na política. Política é a fotografia. Nuvem, né? Pesquisa. Não, gente, é um retrato do momento. Hoje, aquelas pessoas ouvidas estão propensas àquilo. Na hora da eleição, tudo pode mudar, né? Sim, tudo pode... sim. E até mesmo o próprio cenário interno dos candidatos em si. Vivenciei política, a gente tinha certeza, não, fulano vem candidato e não sei o quê. Você falou algo muito importante, que a gente tem ainda o período de confirmação dessas candidaturas, acho que até 20 de julho aí, para oficialização. Então, gente que hoje se coloca como pré-candidato não vai vir para disputa, vai, de repente, surpreender e apoiar quem as pessoas menos esperam, né? Nos bastidores aqui no ABC se fala muito disso, principalmente em São Bernardo, que surpresas podem pintar ali, pessoas colocadas como candidatas ou pré-candidatas, né, como se diz, podem nem surgir e apoiar nomes que estariam totalmente fora de cogitação se buscar um histórico recente. Então, o que é comum, né? As pessoas não entendem, mas nos bastidores a gente vive muito isso. Os acordos, as questões. Faz parte. Política é justamente essa questão, né? De você saber manipular e fazer com que o acordo ou que o projeto seja maior no coletivo do que no individual. E assim, é difícil. Eu já vivenciei quando eu falei assim, certeza que vai vir fulano, ciclano, beltrata, a gente tá aqui, fez o grupo, não sei o quê. Mas o partido nacional, né, conversou com outro partido nacional e falou, olha, naquela região melhor nós apoiarmos porque o projeto tá maior aqui e vamos fazer do jeito. E você, candidato lá embaixo, fica quieto e vai ter que cumprir o projeto. É assim que funciona. Então hoje é difícil. Em Mauá, eu tenho uma coisa interessante, que em Mauá nós vamos ter uma disputa da máquina com alguém que foi muito carismático, né? Candidato carismático, que é o próprio Átila, extremamente populista, carismático. Eu conheci o Átila pessoalmente, assim, e a gente entende até o que você falou, que as pessoas às vezes não associam situações nacionais ou confusões internas com o candidato em si, né? Muita gente fala assim, o Átila vai ter problema porque teve problema na época que teve a questão do judiciário. Eu acho que as últimas pesquisas, não sei se está certa, mas o Átila está à frente nas pesquisas, né? Então, assim, o Átila morreu pra política. O Átila se elegeu com muito voto. É curioso até, porque assim, falando especialmente de Mauá, nessa última semana eu conversei com algumas pessoas de lá, e se a gente for pegar a gestão do Marcelo Oliveira, que é o atual prefeito, essa é uma avaliação, tá? Eu acho que foi um prefeito que demorou para imprimir sua marca na cidade. Então, assim, foi uma maneira muito lenta, e não só lenta, mas muitas vezes as pessoas não viam marca nenhuma, né? Eu acho que até ausente, né? Então, enfrentou muita dificuldade. Agora, deste final de 2023, de ano para cá, você já ouve a população de Mauá dizendo que está vendo as coisas acontecerem, alguns, porque é ano eleitoral, ou outros tendo uma análise diferenciada. Mas, assim, hoje você já ouve as pessoas de Mauá meio que pontuando
algumas melhorias, que tem visto a gestão municipal mais presente. Isso pode ser bom ou pode ter aquele entendimento. É eleitoreiro ou perdeu o bonde aí, demorou muito para imprimir isso. E, sem dúvida, você tem um candidato que, apesar dos problemas jurídicos, tem a questão do carisma, do populismo, que é o Átila Jacomuzzi. Mas Mauá traz, até para a disputa, uma coisa que é muito curiosa, que assim como buscaram nacionalmente na última eleição, e também aqui no estado de São Paulo, né, com o Rodrigo Garcia, que acabou nem indo para o segundo turno, Mauá tem ali a briga, né, a polarização, mas tem também uma terceira via tentando se fazer presente, e que ainda não está totalmente definida essa terceira via, né, muita coisa. Uhum. Mas assim, Mauá você tem um aspecto ali de uma possibilidade de candidatura, olha, não vamos nem para a esquerda nem para a direita. Vamos tentar buscar uma candidatura de centro, assim como a gente pode colocar ali a Tabata Amaral em São Paulo, ou o Datena hoje, quando se fala em possíveis candidaturas. A figura de aquele político para tentar tirar a disputa da polarização, né? Uhum. Acho que Mauá é uma que tem esse viés, né? viés ali, talvez, com o juiz João, né? Eu acompanhei as eleições passadas, né, que o João, eu não senti que ele decolou como candidato, já na época. Não vejo hoje se ele tem não fazendo furtologia, né, mas acreditando muito nos dois papéis que você falou. Hoje o Marcelo consegue imprimir, de fato, que tem feito alguma coisa, então você escuta muita gente falando isso já, mesmo, até nos bastidores, né, o pessoal envolvido com a política, se preocupando ele como candidato, porque o Marcelo era meio que apagado como candidato, Sim. né? Assim, Marcelo, o PT não vai nem lançar o Marcelo de novo, né? Vai vir outro candidato do PT. Eu escutava isso. Não sei se isso era verdade, né? né? Eu não sei se é verdade. Mas acontecia isso. E agora... Ele conseguiu reverter, né? Virar essa chave. Virou a chave, exatamente. Porque assim, a gente escutava há 2 anos atrás, não, o PT vai vir com outro candidato, é certeza. Marcelo foi só o plus para trazer o PT de volta, porque o Donizete não estava mais, aí a gente foi fazendo... Agora você escuta um nome de novo que está acontecendo, e o Átila, como eu disse, é um candidato que vai para a porta dos ônibus lá e fica gritando, conversando com as pessoas, dando a mão, abraçando todo mundo, que é o perfil do Átila e tudo mais. O juiz João... E não só na porta, assim, de verdade. É o cara que sobe o morro e vai na casa das pessoas. Exato. E o cara conhece ali da rua, da comunidade. Então, assim... E o grupo político dele é muito disso, né? O grupo político dele, eu conheço pessoas no grupo político dele que realmente desciam lá e vamos lá conversar e vamos ver... E aí, talvez, eu não sei, eu acho que essa terceira via em Mauá, ela vai depender muito das articulações. E eu acho que essa terceira via não tem sabido tratar isso. Então, assim, talvez eles repitam o mesmo erro da última eleição. Eles morram na praia por não se articularem como deveriam, né? Porque daí entra também aquela administração de egos, né? Muito ego para você administrar. Isso vale para bastidor de TV, para toda... e para política. É muito ego para ser administrado, um quer ser cabeça de chapa, outro quer, um não abro mão disso, não abro mão daquilo, aí esse acordo tá interessante para você, mas não tá para mim, e aí no final um decide mudar de lado e toda essa articulação fica pelo caminho. Não flui, né? Então não flui. Faz parte política. Baena, nós estamos caminhando para 2 horas de conversa. Nossa! Mas passou rápido até, né? Muito legal, muito bom. Eu vou pedir imensamente que você volte outras vezes pra gente falar de mais assuntos como esse, bacana. Que eu acho que é muito bacana, pode agregar muitas pessoas, né? Todo um conhecimento que você tem, tanto na área da comunicação, como essa aula de política, né? Com a visão realmente de comunicador, dizendo, olha, estamos assim, estamos assados, estamos fluindo para um caminho, que eu acho que pode ajudar muito e muita gente. O que é diferente e é difícil de encontrar hoje em dia, esse conhecimento de forma agregadora. Então, quero agradecer imensamente a oportunidade de te conhecer pessoalmente, que eu não te conhecia, hoje te conheço. Posso dizer que é o reflexo real das histórias que eu ouvia. Ah, que bom. Né? É o reflexo real de toda aquela conversa que a gente escutava, que era uma pessoa séria, com conhecimento, que agregava. E acompanhando o seu blog, de fato, a gente sabe que não é só a sua escrita, mas você, com todo o conhecimento, hoje deu uma aula de muita coisa aqui pra gente. Então, muito obrigado. Gostaria que você desse as suas considerações finais para o nosso público, né? O pessoal que pode te encontrar. Gostaria que você colocasse todas as suas redes, por favor, que as pessoas possam te encontrar. Principalmente se eu quiser também, hoje, como empresa,
apoiar o projeto para aparecer no blog, para aparecer no seu contato, como é que eu faço? Onde é que eu te encontro? Como é que faz isso, Baena? Só acessar então o blog do baena.com.br, aí ali tem também a seção contato, tem o espaço para quem deseja anunciar, isso está ali. E nas redes sociais é só buscar blog do Baena, todas as redes sociais. E as minhas páginas pessoais, ou você procura ali Gustavo Baena ou Baena Gustavo. Vai me achar também nas redes sociais. Eu quero agradecer imensamente, Mar, obrigado mesmo pelo convite. Foi um momento aqui muito produtivo. A gente conseguiu falar de várias esferas, a gente ia do A para o Z, e depois voltava ali para o meio do campo ali, mas acho que fluiu muito, foi muito gostoso, muito agradável. Quando quiser, estou à disposição, a gente volta aqui para analisar cenários, resultados de eleições, quem sabe, e falar um pouco mais não só da nossa política aqui regional, do Grande ABC, onde estamos, né, aqui no teu estúdio, mas também da nossa querida Baixada Santista, da nossa Praia Grande. Lembrando que a gente tem também um espaço no blog para algumas cidades da Grande São Paulo, principalmente as mais importantes ali. A gente às vezes está ali pontuando alguma coisa de Osasco, de Guarulhos, às vezes alguns cenários do interior. Claro, dentro dessa costura que eu falei do que vai impactar nas regiões onde a gente tem atuação. Obrigado mesmo. Vale a pena, então, continuar acompanhando aí esses podcasts do Wilmar, que eu tenho visto aí trazendo também pessoas das mais variadas áreas, né? Não só da área do direito, para oxigenar um pouco o diálogo. Obrigado mesmo, viu, Wilmar? Fico feliz. A recíproca é verdadeira, gostei muito de conhecer também. E voltando naquele ponto inicial da nossa conversa, ainda bem que não houve decepção, né? Você vê alguém e depois você conhece e não é aquilo, mas foi muito legal. Gostei muito de estar aqui. Eu que agradeço, viu? Obrigado mesmo, Baena. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por ter assistido e com certeza o Baena volta outras vezes e aí ele já me deu a sugestão e eu vou pedir para ele vir de fato para a gente comentar muito mais sobre o cenário político, porque agrega muito, as pessoas aprendem muito e todo mundo precisa saber de fato com conhecimento esse assunto, para não cair em fake news e fazer a escolha certa para o seu município de forma correta. Baena, muito obrigado. Vitor, muito obrigado por ter nos ajudado hoje. Muito obrigado a todos. E galera, até a próxima.